Valendo? Meu Deus! Estamos no ar, Paz Igreja, iniciando aqui mais um projeto. Que Deus abençoe. Aqui ao lado da pastora Adala, de toda a produção. Esse é o Canaã Cast. Tá muito embrionário ainda no começo, mas temos certeza que Deus vai abençoar. Pastora Adala. Amém. A gente está feliz por estar aqui. Tudo ainda muito tentando e aprendendo, mas tendo a certeza de que Deus está no comando e no controle de todas as coisas. Isso nasceu de conversa, né? Isso era um projeto já que talvez o próprio Berg já vinha pensando, imaginando. A gente achava algo muito longe, mas aí nós aprendemos algo. Nós precisamos trabalhar com o que temos até que Deus nos dê aquilo que a gente precisa. Exato. Trabalhar Amém. com o que temos até que Deus nos dê aquilo que a gente precisa. Então, estamos aqui, dando pontapé inicial no episódio 01 do Canaã Cast. E temos aqui uma pessoa extremamente importante do reino, que vai ser o nosso primeiro entrevistado. Da casa, que a gente tem que começar com quem é da casa. Depois a gente vai trazer outras pessoas, claro, mas entendemos que o propósito do Senhor também é movimentar os profetas, os pastores da casa. Pastor Bruno. Quero agradecer a Berg, a pastora Adala, pelo convite, a todos que estão envolvidos nesse projeto, Canaã Cast. Acredito que pronunciei direito e estou feliz aqui estar compartilhando isso com vocês. Amém. E vamos lá. É isso. Pastor Bruno, eu sei que a gente, antes de iniciar aqui, né, como é de costume, a gente sempre ora, mas eu pedi em especial para o Senhor abençoar esse momento. Sim. Com uma oração. Vamos orar. Por favor, por toda a equipe. Senhor Jesus, queremos apresentar esse projeto, que o Senhor seja o centro de tudo isso, que as pessoas que vá passando por aqui, que vá dando seus testemunhos, que vá falando de encontros contigo, mas que do começo ao fim, o Senhor seja o centro desse Canaã Cast, abençoando Amém. a vida de pessoas que estará assistindo. É isso que te pedimos, esse é o propósito. Amém. É sempre amém. Rapaz, eu vou começar aqui com... Primeiro que Bruno, me permita, né? Sim. Bruno, ele é o mais recente pastor que foi derramado óleo sobre a sua cabeça aqui. E mulheres, ficamos muito felizes por isso. Por quê? Porque se fosse ter uma cerimônia, a gente ia agachar com vestido, a gente ia agachar com penteado. Mas aí Deus preparou aquela noite das primícias. E a gente vai começar do começo, não, a gente vai começar por essa pergunta. Final. A sensação Sim. de, no meio de um culto, você tá lá e de repente o pastor diz: vamos consagrar Bruno e Rayane hoje a pastores dessa igreja. Levanta Bruno e Rayana. Foi. E Rayane disse: Rayane, quem? Perdão. É quem? Na hora que o pastor falou, né? Ainda bem que a gente estava sentado um pouco mais na frente, porque se a gente estivesse lá atrás, ela tinha saído correndo ali da cadeira. Ela segurou na minha mão, a mão dela estava fria. E, assim, é algo que Deus já vinha falando, mas a gente esperava algo mais à frente. Né? A gente já vinha conversando, eu e ela, eu só não podemos fugir de algo que Deus tem. E naquela semana ela estava lendo Jonas. Meu Deus! Então, na hora que a gente recebeu aquela informação, demorou um pouco a processar, mas o calor da igreja, o abraçar dos pastores, aí a gente foi ficando mais calmo. Aí quando eu me ajoelhei, aí eu comecei a vir coisas na minha cabeça de palavras proféticas em conferências, e ali eu comecei a entender realmente o plano e o propósito de Deus. E é isso. Mas, na hora, bastante nervoso. É porque eu entendo. A gente que fez toda uma programação, né, quando nós fomos também, quando o óleo foi derramado sobre a nossa cabeça, a gente também ficou nervoso. Mas a gente se programou, porque a gente sabia o que ia acontecer. Isso. Né? Mas, assim, foi um momento que
foi um desatar de Deus aquela noite. Eu posso dizer e afirmar isso diante de Deus e diante de vocês aqui. Aquela noite, para mim, foi um desatar de Deus sobre esse altar. Eu senti poderosamente a presença do Senhor e digo isso sem... E como outras pessoas também sentiram e testificaram do mesmo, não é do mesmo sentimento, mas da mesma sabedoria de que Deus estava no negócio, que não era algo humano. Sim. É verdade. Eu estava até conversando com um amigo ontem em um episódio não tão, assim, em um momento não tão legal, era outra situação mais triste, mas a gente comentando sobre a igreja, eu falei para ele sobre a questão do quanto o pastor permite que o Espírito Santo Sim. reja tudo o que acontece. Você faz um planejamento, você tá ali, Até quem dirige culto faz Isso. ali o plano, mas sabe como começa, mas não sabe como termina. E aquilo ali para mim foi histórico nesse sentido, porque se fosse em outra situação, né, o pastor poderia dizer, não, hoje não, vamos organizar um negócio direitinho, tal, vem todo produzidozinho, hoje não dá certo. Não, pegou ali e disse, é agora, e foi. E foi lindo. Depois eu estava assistindo, Amém por isso. o vídeo da consagração e pequenas coisas como o aplaudir da igreja. A galera levantando e aplaudindo. Aí eu vi a questão da aceitação, os pastores vindo no meu privado, no privado de Rayane. Depois eu notando o pastor Reginaldo na hora que ele estava ali no altar e ele surgiu com isso. A gente percebe quando a gente é tomado pelo Espírito. Que não é uma coisa humana. A gente tem uma reação corporal nisso. Sim, sim. E eu percebi, segundos antes ele soltar aquilo, reações corporais diferentes dele, como se ele estivesse recebendo algo, literalmente. E foi isso. E depois a gente foi orar. E é um desafio, né? A gente precisa da ajuda. Eu sempre disse ao pastor Reginaldo que ele tem um corpo de pastores, né? Que são uma equipe muito boa. E próximo a essa equipe, fazendo parte agora da equipe, é aprender com vocês. Essa é a verdade. E a gente aprendendo e caminhando junto, acredito que eu vou criando bagagem. E uma coisa interessante, pastor Bruno e Berg, que é essa sensibilidade do pastor Reginaldo. É algo que me assusta, mas que me deixa feliz como ovelha da casa, né? Porque eu vejo o quanto ele se permite, mesmo que ele possa contrariar alguém, mas ele sabe o que ele está fazendo. Não por ele, mas por um entendimento espiritual. Berg ainda não estava com a gente, mas uma vez numa reunião de manhã aqui, eu não lembro bem, mas era um tipo de consagração. Ele foi tomado por Deus e Sérgio estava no serviço. Sérgio é um diácono da nossa igreja, não sei se os irmãos conhecem. Sérgio é um cara do serviço, do coração gigante. Sérgio, ele serve a água, Sérgio, ele serve no Ministério Infantil, Sérgio serve no estacionamento. Sérgio é um servo apaixonado. E ele pegou Sérgio, eu lembro como da roupa de Sérgio, bermuda, estava de bota, ele estava servindo, e ele simplesmente chegou e disse... nós vamos consagrar Sérgio. E foi, para mim, um dos momentos mais lindos dessa igreja. Estava tendo a consagração de diáconos, né? Nesse dia, não. Era uma consagração do pessoal de consagração de busca, de intercessão, né? Sim. Era um dia de manhã e ele chamou Sérgio. Ele mandou chamar Sérgio. E eu lembrei muito de Davi, né? Servindo. E quando Samuel está lá com os irmãos de Davi, os irmãos de Davi achando que era ele, é esse que vai ser o Jessé lá, vai ser esse que vai ser consagrado, aí o próprio Samuel também se enganando. E aí Deus disse, não, pergunta aí se acabou os jovens, os mancebos. Aí ele fez, ainda tem um, está lá no campo, o bastardo, o pequenininho, aquele que ninguém dá nada por ele. É sobre ele que vai ser derramado o óleo. Que é nesse exemplo que a gente percebe como Deus age. Sim. Porque nem convidado para estar na casa ele estava naquele momento. E receber um profeta, o dono da casa organizava tudo. Todos os filhos estavam dentro da casa, menos ele. Então Deus, ele não vai na ótica humana. Então se a gente tentar entender, ficar procurando entender Deus, é perca de tempo. Amém. É verdade. E uma coisa assim, queria saber como foi que você conheceu Jesus?
Em que condições se deu essa paixão por Jesus? Agora vamos pro começo. Agora a gente vai começar do começo. Começando do começo. Olha, vamos lá. Eu estava conversando com Rayane ontem, né? E eu sempre gosto de sair do trabalho um pouco mais cedo, aí a gente se encontra em casa para tomar café, ler Bíblia, ficar conversando. E eu toquei nesse assunto ontem. E a minha conversão, eu trabalhava em loja de carro. Eu fui vendedor de carro durante 10 anos. E nessa loja que eu trabalhava, existia um crente. O nome dele era Alan. Eu até me encontrei com ele um dia desse no Midway. E na época eu era do mundo, era novo, morava só em Natal. Não preciso esconder, muitas pessoas que me conhecem sabem do meu passado. Bebia com meus amigos, ia para as festas, usava droga na época. E, cara, tava com aquela vida cansada, literalmente, de corpo e alma. Cansado, mas vivendo, porque você não consegue sair do mundo. Você tá cego, você tá sem força, você não tem fé. Então, se Deus não for lá e te tirar, você não consegue sair. E dentro dessa loja, Alan era o motoboy da loja. Aí tinha os vendedores. E todas as vezes que eu chegava logo cedo, às vezes na segunda-feira, eu saía no domingo, aí na segunda-feira de manhã, já com a famosa redonda que o povo chama, eu ia direto para o trabalho. Saía das festas direto para o trabalho. E quando eu chegava no trabalho, o Alan estava lendo a Bíblia dentro do escritório, sozinho. Quando eu empurrava a porta, eu disse, não, desculpa. Ele, não, pode entrar. Senta aqui. Aí ele começava a ler para mim. E aquilo foi passando. E foi entrando aos poucos. E eu comecei a me envergonhar porque quando ele falava de Jesus para mim na semana, no fim de semana eu estava fazendo a mesma coisa. E até cheguei numa segunda-feira de manhã, depois de uns 2 meses, já Alan plantando em mim. E quando eu empurrei aquela porta e ele estava sentado lendo a Bíblia, eu tive vergonha de entrar. Por ele estar há tempo, há 2 meses, mais ou menos 2 meses, falando para mim e nenhum efeito causava. Então, na hora que eu empurrei, eu entrei envergonhado. E eu sentei no canto e pensei, agora ele não vai pregar nada para mim, porque ele está vendo que eu não estou mudando. E ele se levantou, ele foi lá, botou a Bíblia de lado e disse assim, eu posso te dar um abraço? Aí eu me levantei e aquele cara me abraçou. Hoje eu entendo completamente que ali era Jesus me abraçando, dizendo, eu tenho paciência com Era você. o amor que constrange, né? Em ação. Exatamente. Aí eu, assim, por isso que eu não sou tímido, essa questão em igreja, porque eu nunca fui tímido. Então, eu acho uma covardia pessoas que, quando estão no mundo, é o famoso gaiato, é ousadia, não é tímido. E quando entra na igreja, acabou. É uma timidez, não consegue fazer nada, tem vergonha de tudo, mas quando estava lá fora, não tinha vergonha de nada. Então, nunca fui tímido. E eu mexia muito com o povo na loja, principalmente com o Alan. Eu dizia, rapaz, o que é que esse cara tem? É um sorriso no rosto, é uma alegria do nada, e é o que ganha menos aqui. Mas eu não entendi o que ele tinha. Aí uma vez ele tinha uma moto, aí ele veio num toró d'água tão grande. Eu disse, ele vai chegar aqui todo molhado, igual um pinto, e eu vou mexer com ele, que eu vou tirar ele de centro. E ele chegou, cara, todo molhado. Aí eu olhei pra ele, eu disse, estava chovendo? Aí ele olhou assim e fez, mas o que vem do céu é bênção, meu irmão. Quebrou tuas pernas. E eu disse, caramba, como é que esse cara vive numa paz do nada? Porque a gente fora acha que é uma paz do nada, mas a paz estava dentro dele. E vamos lá, pula. Saio dessa loja e vou trabalhar em outra loja. Trabalhando no shopping do lado aqui dos Três Reis Magos e fui para o outro do lado do Atacadão. Quando eu chego nessa outra loja, Infinity Car, o que é que tinha lá na loja? Um crente. Aí foi aí que o negócio foi estreitando, né? Que chama. Que na época era irmão Paulo, hoje ele é pastor. E esse era fogo mesmo, assim, esse era mais perturbado do que eu, e crente. Chamava todo mundo de crente. O dono da loja, o lavador da loja, os vendedores da loja, ele só chamava o povo de crente. Crente, bora almoçar? E eu ficava chateado. Esse cara só me chama de crente e eu não sou crente. E ele disse, aí, crente, que hora é essa? E ele me tirava de sério. E teve um dia que
Foi nesse dia que começou a mexer comigo. E isso, no percorrer dessas coisas, Jesus me cercando, eu vivendo no mundão. E cansado. Quando a gente está no mundo, nada dá certo. Passa 1 ano, 2, 3, 4, você olha para trás, você está no mesmo canto. Você não saiu do canto. Você parece que está andando em círculo. Você vai se enganando. E teve um dia que a gente estava na frente da loja, era uma semana de Carnatal, e eu me escorei em um carro e ele chega. E eu estava triste porque eu estava sem dinheiro para ir para o Carnatal. Aí ele chega do meu lado e faz: crente, porque tu tá triste? Aí eu disse: eu não sou crente não, homem. Aí ele chegou e disse: tu quer ir pro Carnatal, é? Ele fez: já fui muito para isso. Aí ele começou. Ele disse: cara, já fui para Carnatal, eu bebia. E quando ele começou a contar quem ele era, o que ele fazia, aquilo começou a me chamar a atenção. Ele disse: olha, eu já pulei Carnatal, eu já levava loló no Carnatal. E ele começou a dizer a antiga criatura. Ele disse: eu tava desse jeito aí, triste, querendo ir para dentro do lixo. Ele disse. Ele fez: mas eu conheci um que mudou a minha vida. Aí eu disse: quem? Aí ele chegou e disse: Jesus. Aí ele começou a pregar para mim. Aquela pregação, junto com a pregação do outro daquela loja, aí começou a mexer comigo. Aí ele chegou e disse: melhor do que o Carnatal, vamos para um culto? Aí ele começou a me convidar para um culto na Bom Refúgio. Sim. Que ele era de lá, Bom Refúgio, na Avenida Bernardo Vieira. Hoje é outro nome. Edvaldo Rocha, né? Everaldo Rocha, não lembro. Nevaldo Rocha. É, isso. E pastor Eliel Moreira e Eliel Júnior. Aí quando eu aceitei, aí ele fez fazendo convite, e hoje eu passo pelo que ele fazia. Hoje eu convido pessoas que não vêm, mas eu também dei muito não. Mas muito não. E ele sempre me convidava e a resposta era a mesma. Ou aquele sim de vamos ver, né? Não, vamos ver qualquer dia. Exatamente. É domingo? Não, eu ligo para você, mas sem um pingo de interesse. Mas só que, literalmente, eu tava cansado. Às vezes eu ia para a loja sozinho e comecei a falar com Deus, coisa que eu não... Eu venho de uma família católica. Sim. Eu venho de uma família católica, mas contato com Deus, com Bíblia, com o Espírito Santo, zero. Eu nunca tive nada disso. E, portanto, eles falarem, eu estava indo trabalhar e eu comecei a falar sozinho dentro do carro. Eu disse: Deus, eu estou cansado dessa vida, eu não saio do canto, nada dá certo, literalmente eu estou cansado. Se realmente o Senhor existe, o Deus de que Alan que pregou para mim, o Deus que Paulo prega para mim, apareça para mim, porque eu não aguento mais essa vida. Cara, para adiantar, aceitei um convite de ir para o culto. Aceitei um convite. Fui para o culto. E nos cultos, passei acho um mês, e Paulo do meu lado. Toda a vida no final do culto vinha um apelo. Aí ele olhava para mim: é hoje? Aí eu disse: não, cara, não, me deixa à vontade, senão não venho mais não. Aí passava 1 ou 2 semanas. Essas semanas fora, era se machucando. Se machucando, eu falo, era o mundo. O mundo, ele nos machuca. Sim. Ele nos amassa, ele joga a gente como a gente fosse descartável. E ia pro culto e ele olhava, ele fazia: Brunão, é hoje. E eu disse: olha, se você ficar me pressionando, eu não venho mais. Ele disse: tá bom, eu não falo mais. Mas ele disse depois que ficava orando: Deus fale com ele, Deus fale com ele. E a gente sempre sentava no mesmo canto. E teve um culto que, quando chegou o apelo, eu já olhei aqui para ele. Quando eu olhei para ele, eu disse: eu não vou falar nada. Aí ele ficou quieto. Aí eu senti um empurrão no meu ombro. Quando eu olho, a irmã do lado: é hoje? Ei. Aí eu disse: é não, minha irmã. Mas teve um dia que, literalmente, é o dia. Que a gente, do início do culto até o final, a gente fica inquieto. Nesse dia eu entrei já chorando na igreja. Eu me sentei e tocando louvor e eu sentindo algo dentro de mim. Algo literalmente que eu nunca tinha sentido na minha vida. E a pregação, e quando foi no final da pregação, eu acho que eu fui o primeiro aí. Quando fizeram o apelo, eu bati nele e disse: é hoje. Não foi preciso Paulo lhe chamar. Aí ele foi lá para frente comigo, choramos juntos, se abraçamos juntos.
pastor Eliel Júnior também veio me abraçar, porque já fazia algum tempo que ele também Sim. olhava lá da frente, lá para trás, aquele olhar que vai dentro do seu olho. O olhar de Jesus para Pedro. Aquele olhar que não diz nada, mas fala tudo. E literalmente foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Novo, algo inédito dentro da minha família, né? E de lá para cá, uma caminhada de tranquilidade, assim, a gente tem a certeza do que quer em Cristo. Mas, pronto, eu estava orando esses dias e eu conversando com Deus, eu, Senhor, você sabe de quantas vezes eu já esquentei, eu já esfriei, eu já desanimei, mas o Senhor nunca achou no meu coração a vontade de desistir. Eu nunca, debaixo do sangue de Jesus, eu nunca pensei em desistir. Porque quando você olha lá para fora e nada lhe atrai mais, isso é muito bom. Isso é uma chave, eu acredito. Sim, eu creio. Porque quando você ainda olha lá para fora e algo te chama atenção, então é algo que está escondido. E tudo que está escondido um dia vai ser revelado. Sim, aflora, né? E graças a Deus é um ponto que eu sou fechado para isso. Eu olho e eu até orando, eu digo, brinco com Satanás, eu digo, a tua vitrine hoje não me chama mais atenção. E é isso. A caminhada, o início foi essa. Tem também aquela pressãozinha que rola, tipo, você veio de família católica, tem já a tradição ali. Isso. E quando a gente sabe que tem todo tipo assim, uma série de características que carregam Sim. acerca dos evangélicos. Meio que, não quero falar uma palavra preconceituosa, porque não chega a ser, né? Hoje não mais, mas a gente sabe que talvez não tenha tanto, ainda existe, né? Aí rola aquela, meio que pressão, aquele meio, tá, não sei o que, rolou contigo também? Não, porque assim, eles sabiam mais ou menos o filho e o neto que eu era, né? O Bruno que era. Então, quando eu tomei essa decisão, para eles foi muito bom. Entendeu? Entendi. É aquele ditado, vai parar de dar trabalho. Sei. E literalmente parei de dar trabalho. Então, para eles foi bom. Se eu chegasse dizendo que era, sou crente hoje, e é isso que eu quero para mim, na hora eu recebi logo apoio. Mas eu entendo o porquê o apoio. Porque eu olhava quem era Bruno e ele agora está querendo tomar essa decisão. Foi até bom você tocar nisso. No início, meu avô e minha avó, eles iam para os cultos lá. Eu morava mais ou menos na Copab e eles iam para os cultos. E depois ele foi me dizer que nos primeiros anos, eu disse, vamos para o culto hoje lá na Cana. Ele disse, vamos, ele vem às vezes. Mas no início ele tinha uma frequência boa. Mas depois eu descobri. Ele disse, não, eu ia mais, que era para poder mostrar, estar ali com você, para você não ficar só. Porque literalmente era eu, Rayane e Paulo. Paulo às vezes na correria. E ele ia. Às vezes, teve dia que eu não ia para a igreja. Não queria ir para a igreja. Aí ele ligava para mim. Você já chegou? Eu disse, não, por quê? Eu disse, não, eu já estou no caminho com tua avó. Eu disse, cara. Eu disse, tá bom, Aí eu trocava de roupa e ia. Ou seja, ele também foi um instrumento. Sim. Né? Mesmo de forma inconsciente, ele também foi um instrumento. Né? Ele estava indo, que era para poder me segurar lá dentro. Essa era a verdade. É interessante, né? Porque dentro do lugar que você trabalhava, para o lugar que você foi trabalhar, Deus lhe constrangeu com a mesma ferramenta. E se a gente for analisar bem, conhecendo você, a gente sabe da sua veia evangelística, que é muito forte, que é algo assim que se manifesta muito fortemente dentro da nossa igreja. Para quem não sabe, a Decana em Macaíba é uma igreja que ela funciona muito bem e flui nos 5 ministérios. Nós temos aqui pastor, nós temos profeta, nós temos mestre, nós temos evangelistas, nós temos apóstolos, não no sentido de carregar um título, mas um encargo. A gente sabe esse encargo existe, né? Existe, é muito forte aqui na nossa igreja. E nós temos hoje pastor Bruno como o cara que é responsável pelo evangelismo da nossa igreja. Então, é uma veia evangelística muito forte e de certa forma,
Bruno, você se sentiu influenciado por Alan e por Paulo? Com certeza. A importância, isso serve para muitas pessoas que estão nos assistindo, a importância de você falar sim no seu ambiente de trabalho. Alan falou de Jesus para mim e Paulo falou de Jesus para mim. Então, eu sou fruto de duas pessoas que evangelizaram a minha vida no ambiente de trabalho. Eu conheci Jesus dentro de loja de carro. Então, às vezes é porque a gente pensa, estava conversando isso essa semana, às vezes a gente pensa que somos salvos sim, mas às vezes a gente joga uma capa de uma importância muito grande e a gente vai para dentro de ambientes de trabalho e tem pessoas, claro, né? Tem pessoas que já olham num posicionamento diferente para aqueles, porque estão no mundo, eu não estou, e ele quer viver o que ele tem de Jesus, ele quer viver para ele. Ele não quer compartilhar com ninguém. Ele quer o céu para ele. Isso. Santo é ele, errado são eles, salvo é ele, o inferno vão eles. Então, cara, se aqueles caras tivessem pensado dessa forma, e aí? Então, literalmente, eles pensaram diferente no ambiente de trabalho, eles usaram aquela loja como campo missionário. Exatamente, era a palavra que eu ia falar agora. Muita gente espera um campo missionário, fazer missões transcultural, né, de sair fora do Brasil, ou mesmo ter um dia e um evento para evangelizar, mas o Alan e o Paulo, eles só precisavam de uma oportunidade. Exatamente. Então, Bruno foi a oportunidade, uma das, né? Talvez eles tenham tido muitas outras, com muitas pessoas. Quantas sementes não foram lançadas? E glória a Deus, que as sementes, elas germinaram e hoje estão dando fruto. E Bruno é um fruto que já está produzindo outros frutos. E isso, mais ou menos 8, 9 anos. E hoje eu ainda passo mensagem para Paulo. Às vezes eu estou orando e Deus me lembra ele. Eu pego meu telefone e passo mensagem para ele. Cara, eu mando o versículo, frutos que permaneça. Eu disse, eu sou um fruto que permaneci. Pode-se considerar isso na sua vida. Agradeço. Cara, você não tem noção quanto... Já fui pregar lá na igreja dele. No dia que eu fui pregar, honrei ele com palavras. Alan, eu encontrei ele no estacionamento do Mido, ele é segurança lá. Chamei ele, peguei na mão dele, olhei no olho dele. Cara, você não tem noção o que você fez por mim. E ele começou a chorar. Ele já era chorão. Então, para eles poderem entender que literalmente existe um fruto que hoje está permanecendo no caminho por causa das sementes deles. Sim. E é isso. Brunão, que agora mudando um pouco de assunto de novo, para algo mais recente, o convite, como lhe soou para vir para cá, assim, então, o podcast e tal... Pro podcast ou para Canaã? Para o podcast, agora, para esse primeiro episódio. Para o podcast, pastorada, ela o pessoal tá passou uma mensagem aí aqui para mim e aceitei, né, de início. A gente decide ou ficar fugindo das coisas ou aceitar as coisas. Eu acho que a gente não pode vir, como é que vai ser, vou me preparar. É aceitar. É aceitar. Eu vejo que o espontâneo, tanto louvor, tanto em ministrações, claro que tem que ter o nosso ponto de partida, mas tem hora que o Espírito Santo manda a gente jogar aquilo no mato e ele fazer da forma dele um podcast desse. Eu acho que o espontâneo é a melhor coisa que tem. Amém. É o Obrigado mais. por ter aceito mais uma vez. E é massa porque a gente tá fazendo um tempo de mesa, eu e Bruno conversando esses dias. E uma coisa que a gente tem conversado muito, né? E eu falo isso sem nenhum tipo de constrangimento. A gente se aliançou em dizer que Satanás nunca mais ia roubar, né, da gente o que ele já tinha roubado, né, de mim, dele. A gente sabe do que a gente está falando. Algumas pessoas sabem do que a gente está falando. E eu disse que Satanás não ia mais roubar. E que a gente ia ter tempo de mesa. Aqui é só um protótipo daquilo que eu sei que a gente ainda vai viver para o reino. Daquilo que a gente ainda vai fazer para o reino. E tenho tido muita satisfação, Bruno, em poder estar caminhando nessa visão evangelística. Sim, e eu falo assim para ele, assim, cara, me ensina a abordar as pessoas, porque o evangelista, Berg, ele tem muito da ousadia.
E às vezes a gente é tomado por timidez, né? De chegar numa pessoa. Não que eu seja. Eu sou uma pessoa tímida, por incrível que pareça. Eu sou. Então. Ninguém acredita em mim. Mas então, eu sou. E às vezes as pessoas dizem, cara feio, não, porque eu sou envergonhada. Agora, quando eu começo a fazer amizade com a pessoa, aí eu vou expandindo, aí eu vou sorrindo, aí eu já me transformo, aí eu conto piada, imito os irmãos da igreja. Depois a gente fala sobre isso. Mas, assim, eu tenho tido muito prazer em poder estar ajudando, em poder estar contribuindo para o reino nos cultos na praça, nos evangelismos que já teve a oportunidade de ir, que tem me dado uma satisfação incrível e me sentir útil fora de uma estrutura. E dentro disso, assim, eu queria que você falasse sobre isso, né? O papel da igreja nesses últimos dias, o papel da igreja. Deus me remeteu muito quando o pastor derramou óleo sobre Bruno, sobre os ceifeiros da última hora, né? E depois você pesquisa aí sobre os ceifeiros da última hora, né? E nós precisamos ter esse entendimento hoje, que aquilo que Deus liberar sobre mim, sobre Bruno, sobre Berg, não é sobre o quanto eu vou ganhar, mas saber que o que é justo Deus vai me dar, e Ele vai me dar para mim, Ele vai dar para Bruno, Ele vai dar para Berg, porque existe galardão para aqueles que buscam a Deus. Existe uma coroa preparada. Deus não disse, minha coroa vai ser maior porque eu tenho mais tempo de crente. Se trata disso. Se trata de um coração que entende o chamado, entende o propósito, mas só não entende, obedece, que não basta entender. Então, eu queria que você também falasse um pouquinho sobre essa visão desses dias, né? Da palavra, de evangelizar, de ter a igreja clama não, as pessoas clamam, e você falou sobre isso. Romanos 8:19. Né? Que a criatura guarda com expectativa, né? A manifestação dos filhos de Deus. Vamos lá, vou puxar do início, aí se depois você me lembra essa questão dos dias atuais. A questão é evangelismo, evangelização, como chegou na minha vida, como entrou. Quando eu aceitei Jesus, estava na Bom Refúgio e 1, 2, 3, 4 meses, aí comecei a pegar amizade com Eliel Júnior. E a gente batia papo, tomava café, a gente ficou amigos mesmo, ainda somos amigos. E eu cheguei para ele e disse, pastor, eu estou agoniado. Eu não aguento mais estar dentro da igreja, não. Existe algum setor que faz alguma coisa lá fora? Eu tinha falado isso a ele. Aí ele disse, tem um grupo aí que entrega alimento na noite, e procure Rose, é a líder. E eu mesmo procurei ela. Então, assim, para um novo convertido, chegar para o pastor da igreja e dizer assim, eu estou agoniado porque eu estou dentro da igreja. Tem alguma coisa que vocês estão fazendo aí fora? E eles tinham vários trabalhos fora. E eu me juntei com Rose e me juntei no grupo com mais ou menos uns 15, 20 pessoas, com a Kombi. Sim. E ela é uma bênção de Deus, casada, tem uns 3 filhos, aí faz reunião na casa dela, enfim. A gente saía para evangelizar, a Rayane também. E eu, verde, ela na frente, muito, e o pessoal também, e eu novo convertido, mas no meio, andando, ouvindo, vendo. Uma vez a gente parou na Prudente Moraes, vários moradores de rua, e ela deu uma palavra. Ela nunca entregava o pão antes do verdadeiro pão. Ela nunca entregava alimento antes de dar a palavra a eles. Ela chamava a atenção deles, entregava uma palavra a eles, depois autorizava dar o alimento. E no final mandou quem orar? Bruno. Bruno, vem aqui e ore por eles. Eu tinha 3 meses de igreja, irmão. Eu não saiu nada, não. Eu fui orar, mas só que eu não me constrangi. Aí depois ela chegou do meu lado, ela disse, não se preocupe, é isso mesmo. Então a importância de líderes que percebe que aquela pessoa se constrangeu porque tentou tirar algo de dentro, mas não tinha nada ainda, o cara ainda estava construindo. E eu fui acompanhando, e o passar do tempo de ver, andar junto, ouvir, aí eu fui pegando as coisas também. É uma coisa que eu comecei a sentir, Jesus deixou para todos nós, íntima compaixão.
a gente pegava situações que eu começava a chorar e sentir algo dentro de mim. E aquilo ali era íntima compaixão. Como Zina, é um cara que mora lá no Paço da Pátria, ele arma uma barraca e dorme dentro. E uma vez a gente foi deixar as coisas para ele, não, ele tá dormindo. Eu disse, não, eu deixo aqui do lado. Aí eu levei tudo, e quando eu abri assim, cara, ele, a esposa, um cachorrinho, e aquilo ali mexeu comigo. Eu voltei para casa, eu fui para casa, e aquilo ali ficou dentro de mim. Então, eu disse, Senhor, não faz sentido eu estar numa vida contigo se não for para estar ajudando as Sim. pessoas. Literalmente receber uma água e é minha e eu não dou a ninguém. Então isso sempre eu já fui aberto. E quando a gente saiu, aí tinha o Natal com Cristo, que ela fazia todo Sim. ano. Saio dessa igreja, venho para outro ministério em Macaíba. E quando chego nesse ministério, aí a gente vai, se conecta ao pastor, aí eu trago esse projeto. Rose, deixa eu fazer esse Macaíba, esse Natal com Cristo. Meu filho, você faça isso onde você quiser. Isso aí. Sim. Aí conversei com o pastor da igreja, abraçou o projeto, fizemos. Tem até um negócio engraçado, eu vou abrir aqui também. A gente fez 2 Natal com Cristo na calçada do mercado. Mas bem organizado, mesa, toalha de mesa, luz, música ao vivo, né, louvor ao vivo, e eles tudo. E no final desse Natal com Cristo, a gente abriu a roda para orar. E os moradores de rua, ficou tudo assim na roda, a gente todo mundo junto, mão dada. E o pastor, o Bruno, ore, pode orar. E na hora eu saí orando e liberando a palavra na vida de cada um. Um irmão da igreja, o guitarrista, que chegou atrasado, ele veio de moto, sem capacete, de bermuda e as sandálias penduradas nos guidões da moto. Ele já desce na moto, olha, já estava finalizando com a oração. Aí ele correu para dentro da roda e entrou. E eu orando por quem? Pelos moradores de rua. E eu orando por um, liberava a palavra e não sei o que. Quando eu já sentia a catinga de cachaça, eu já falava, repreendi o vício, tudo. Eu fui. Aí quando eu cheguei nesse dito, eu disse, você não é para estar aqui, o que é que você está fazendo aqui? Deus quer te libertar dessa vida. E falando tudo, e quando terminou assim, aí ele começou a rir. Aí um irmão por trás de mim fez, ele está endemoniado. Porque ele estava rindo. E quando eu abri o olho, era o guitarrista da igreja, de bermuda, os cabelos assanhados, que ele chegou sem capacete de moto. O que esse homem tá fazendo aqui? Eu disse, eu cheguei agora. Aí a gente saiu, foi engraçado isso, que todo mundo percebeu. Mas era assim, acertando, errando, mas aquela vontade de ajudar. Fizemos 2 e lembrei de um testemunho aqui do Alecrim, acho que tu até já ouviu isso. Mas conte de novo. Berg, foi quando eu comecei a entender, isso, Bom Refúgio, voltando para lá, foi quando eu comecei a entender, os caras, Deus é real, ele existe, isso não tem condições. A gente estava entregando na madrugada os alimentos, e quando a gente chegou numa banca de 3 horas da manhã, tinha uma menina deitada na banca. E ali dela não queria muita gente, que só tinha uma. Não, desce lá, entrega algo, ora por ela e vem. Os carros tudinho parou. Quando tinha muita gente, aí descia muita gente. Quando só tinha uma, desceu uma pessoa, entregou, mas começou a conversar com ela. Deu um abraço e começou a conversar. E eu percebi que algo estava sendo gerado ali. Eu disse, meu Deus está fazendo algo ali. Aí eu vou descer, Rayane. Aí só vai descer sozinho. Aí Rose desceu. Sim. Aí quando Rose desceu, eu disse, confirmação, Deus está fazendo algo. Eu disse, vamos descer. Aí a gente desceu. Quando começou a conversar com ela, ela era de Fortaleza, tinha vindo de Fortaleza com a namorada, que era de Natal. Quando chegou em Natal, essa namorada deu um chute nela e pediu para ela sair de casa. E já fazia mais ou menos 1 mês para 2 meses que ela estava na rua tentando arranjar dinheiro para voltar para Fortaleza. Aí Deus, usando um irmão que estava lá, fez, minha irmã, você quer voltar hoje para Fortaleza? Ela fez, quero. Aí eles vão fazer aqui. Aí fizeram uma cota. Um deu 20, outro deu 10, outro deu 5. Juntou um dinheiro e levantou o dinheiro da passagem dela. Vamos para a rodoviária. 4 e pouco da manhã sai todo mundo para a rodoviária, já amanhecendo o dia. Quando chega na rodoviária, não compra a passagem porque ela não tinha documento. Aí o irmão chegou e disse, lá no Cajueiro de Neópolis. Aí lá vai. Aí, por já estar amanhecendo, desistiram alguns,
voltou para casa. Aí foi eu, Rayane e Rose. Eu e Rayane no carro e ela com Rose no carro. Chegou lá, comprou passagem, já estava de Bíblia na mão, que tinha ganhado. E quando ela subiu no ônibus, ela saiu, aí lá vem Rose chorando. Vocês precisam ouvir isso. Aí puxou eu e Rayane. Bruno, ela vinha dentro do carro chorando, 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 sem parar. E eu disse, por que você está chorando? Você não está feliz? Você não está voltando para casa? Ela chegou e disse, irmã, eu preciso dizer isso a você. Eu não vou mentir. Na madrugada, eu disse, Deus, você não existe. Meu Deus. Porque se você existisse, eu estava na minha casa, eu estava com minha família. Vai fazer 2 meses que eu estou dormindo na rua, fugindo de homens. E você está vendo tudo isso acontecer e não faz nada. Você não existe. Irmã, antes de amanhecer o dia, ele mandou vocês para mostrar que ele existe. Porque a todo momento que a gente estava fazendo algo por ela, era sempre no nome do Senhor. O Senhor manda te dar isso, o Senhor manda te abraçar, o Senhor quer te abençoar. Então, nunca a gente falando por si, mas sempre representando alguém. Sim. E ali, ela foi para Fortaleza, manteve contato com ela, passou um tempo na igreja e depois saiu da igreja. Então, foi a partir desse dia que eu percebi que realmente Deus existe. Pode falar. Não, e entender que mesmo que hoje ela não esteja mais, mas sabe que alguém semeou. Sabe que existe uma palavra. Sabe que Deus existe. Né? Exatamente. Sabe que Deus existe. Então, aí pronto. Daí, cara, evangelização começou a queimar dentro de mim. Eu sempre gostei. Aí a gente, interessante que estrutura nunca me pegou. Não sei se você já foi lá na Bom Refúgio? Sim, sim. Pronto. Acho que mais ou menos 1.000 pessoas sentadas. Eu não lembro mais ou menos como é, mas uma estrutura muito boa. E quando a gente saiu de lá, eu vim direto para aqui é Manuel, do pastor Juscelino. Sim. Na subida da Uruaçu. Sim, onde foi a primeira igreja, o primeiro templo da Decanã foi lá. E foi bênção ali, são amores de pessoa, pastora Ana, pastor Juscelino. E eu saí de lá direto para aqui. E fiquei, eu acho que 1 ano, 2 anos, mesma coisa. Eu disse, pastor, vamos fazer algo na rua? Vamos. Aí ele chegou e disse, pronto, tome a frente dessa pasta, você vai ser o líder. Aí eu disse, sou mesmo o líder. Ele fez, você é o líder, pode tomar a frente dessa pasta. Aí eu disse, tá bom, tá ok. Tem quantas pessoas? Ele disse, não, é só você. Aí eu peguei aquilo, eu cheguei, Rayane, tem algo para lhe contar. Eu sou o líder de evangelismo agora da igreja. Aí ela disse, que coisa boa, tem quantas pessoas? Nenhum, eu sou o líder eu mesmo. A gente vai... Vou me reunir comigo mesmo. Mas não deu 2 meses. E a reunião é agora. Não deu 2 meses, a igreja toda estava na rua, andando esse conjunto Bom Sossego, Vila São José, pastor Ana, pastor Juscelino. Amém. E a Rainha estava dizendo isso. Bruno, tu já percebesse que aonde Deus vai colocando a gente, Deus consegue usar você, pela misericórdia de Deus, consegue usar você para mobilizar aquela igreja. E, literalmente, o pastor Clóvis abraçou o projeto Natal com Cristo, igreja toda na rua. O pastor Juscelino abraçou o projeto, igreja toda na rua. E quando eu cheguei aqui, quando eu passei para o pastor Reginaldo, ele disse, não, isso aí, vamos fazer e fazer com excelência. E foi que ele abraçou vocês também. E esse projeto vem sendo feito todo ano e de uma maneira maior, porque quando você faz sem recurso é uma coisa e quando você faz com a ajuda de um ministério é outra. E bênção. E estava lendo a questão dos 5 ministérios, fui para Deus. Deus, eu preciso entender qual é a minha identidade. A pior coisa do mundo, pastora Adala, é quando uma pessoa caminha sem identidade. Sem propósito. Quando ela é assim, ou ele ou ela ser um crente, ser um cristão, ou ser um pastor, ser um diácono, ser um irmão, mas se ele não entender o que Deus tem para a vida dele, qualquer coisa serve, né? Qualquer coisa serve. Eu falo, eu soltei até uma palavra forte um dia desse, conversando com uma pessoa, é como você jogar um saco plástico, o vento dá, leva para onde quer, porque não tem direção. E geralmente essas pessoas, Bruno, que caminham sem propósito, uma hora elas vão parar. Isso. Porque elas estão sendo movidas pelo quê?
Quando a gente se move pela motivação errada, ou quando a gente não se move por nada, chega a hora que a gente vai parar. Vai parar. Né? E uma coisa interessante aqui que ele falou, Bruno, ele tem essa coisa do mexer. Ele mexe, a gente tem falado sobre isso, que dentro dessa igreja hoje só não trabalha, só não serve quem não quiser servir. Eu acho que é uma missão que Deus está colocando para os pastores aqui dessa igreja. O pastor Reginaldo, ele vem tocando muito nisso, em formar líder. Então, eu venho com isso na cabeça. Precisamos formar líderes. Porque, voltando à questão da evangelização, Deus ele já me colocou no canto de parede. É aquele pastor Liedson. É Liedson ou Liedson? Liedson. Estava pregando, né? Isso. Estava pregando uma vez Inclusive, aqui na igreja. Inclusive, ele vai estar por aqui, acho que em março, no Brasil. Ele estava pregando na igreja um dia desse, né? Alguns anos atrás. E ele fez: quem quer ser missionário aqui? 45% levantaram a mão e eu no meio, com a mão levantada. E naquela mão levantada, o Espírito Santo começou a falar comigo. Quantos idiomas você fala? Quais são as nações perseguidas? Você ora por alguma nação? Rapaz, aquele vê um balde de água fria tão grande ali dentro de mim, que me deu uma vergonha até de baixar a mão, só por algo que começou a falar comigo dentro. Porque Deus estava mostrando que não é só querer. Precisa sim você estar pronto, precisa você correr, né? Precisa sim. E às vezes, aí quando eu cheguei em casa, aí aquilo continuou. Quando 45% da igreja levanta a mão, e Deus falando, só um é enviado, um exemplo, 50 levantaram as mãos, mas um foi enviado. 49 vai ficar sem entender. Deus, por que ele, não eu? Eu estava mais próximo, eu fazia mais sentido, outra pode questionar, mas por que ele e não os 49? Porque às vezes os 49 ele só tem a vontade de ir. E aquele que foi, ele já está estudando espanhol, ele já está orando pelas nações, ele já está orando pela América Latina, ele já está estudando sobre avivamento, sobre missões. Literalmente, dentro dele já existe uma estrutura de missões. E ele conheceu o território, né? Que é uma coisa que a gente precisa muito. A gente que lida com essa questão também espiritual, a gente precisa conhecer territórios que a gente quer conquistar. Exatamente. Pelo poder da palavra, pelo reino. E às vezes as pessoas elas só querem tomar posse, mas não querem pagar, se eu posso usar essa expressão, não sei, mas pagar um preço para isso. Né? Tipo, a questão do inglês, que é muito pertinente hoje para quem quer ser missionário. Você precisa pelo menos o inglês você tem que ter, né? Que é uma língua universal. Tal. E hoje a gente tem visto que muitas pessoas se comprometem, entre aspas, mas elas não saem do canto. Acho que a verdade é essa. E juntar as ferramentas, né, também, que o Bruno falou. Tem que ter a vontade, tem que ter a oração, tem que ter o preparo. Se você tiver citou só 3 aqui, precisa de várias coisas. Sim. Mas se você só tiver um deles, não vai rolar. Se você tiver 2... Conhecimento na palavra. Cara, eu acho que é a primeira e forte ferramenta. É o conhecimento na palavra. Como é que você vai evangelizar, falar de um Jesus que você pouco conhece? Exatamente. Então, quando você começa a mexer, é toda a mensagem que eu levo? Não. Se você for ver como Paulo foi evangelizado e como ele evangelizou os coríntios, existe uma forma de evangelizar. Ele prega Cristo crucificado, ele prega a ressurreição. Então, existem ferramentas, sim. E o povo não abre para isso e pula para dentro. E a gente pode ver isso até nos próprios evangelhos, né? Que cada evangelho foi destinado a um povo. A linguagem, a forma de se expressar foi destinada a gregos, ali depois foi aos judeus, aos gentios. Sempre tinha um povo que, a cada evangelho, você vê que, apesar de serem sinóticos, mas são evangelhos, são livros que foi destinado para um determinado povo. E da mesma forma, a gente precisa ter esse... Eu não posso chegar na África e pregar contra os costumes. Exatamente. Contra uma cultura. Isso. Né? Você tem que pregar Jesus, mas você tem que trazer, você tem que contextualizar, você tem que estudar aquele ambiente. Trazer da forma O próprio missionário Liedson,
ele contou aqui pra gente que ele dava aula de teologia, né? E a matéria que ele lecionava lá era missiologia, se não me falha a memória, acho que a palavra é essa. E eles, quando terminou a aula, a irmã chamou ele para jantar, almoçar na casa dela. Ele disse, vamos, né? Ele trabalha em Moçambique, serve em Moçambique, se não me falha a memória, eu acho que é 15 anos já, Mais ou menos bastante isso. tempo. E eles, quando chegou lá, e aí, vamos almoçar? Vamos. Ela disse, quero ver se você realmente é missionário. Ela apresentou assim 2 ratazanas para ele. Esse aqui vai ser o nosso almoço. E aí? Você está pronto para isso? Né? E às vezes, quando você nega aquela comida, que é de costume deles, já cria uma rejeição. Exato. Aí eu estava conversando, e rejeição, vamos lá, é que eu tinha lembrado da questão dos dias atuais, que você tinha perguntado. A evangelização nos dias atuais, missões nos dias atuais. Eu estava procurando aqui Atos, capítulo 13, que fala do envio, né? A primeira viagem missionária de Paulo. E quando o Espírito desce naquela igreja que estava orando, o que é que ele diz? Ele fala, separa Paulo e Barnabé para uma missão que eu tenho chamado. Sim. Então, quando ele diz assim, separe eles para uma missão que eu estou chamando, ele está dizendo que a missão é dele. A missão não é do missionário. Não é do missionário, A missão é de dele. Deus. Exatamente. Então, às vezes, tem situações que o missionário pode querer ficar maior do que a missão. Sim. E dá errado. Não pode. E os dias de hoje, o que eu penso, o meu pensamento para a evangelização dos dias de hoje, é difícil você pegar a atenção das pessoas. Eu estava até orando a Deus e perguntando, Deus, me dê estratégia ali para a tenda na parte da atenção, porque na hora que você está conversando, eu pego um texto bíblico aqui e vou falar para alguém e ele está disperso. Às vezes você está falando algo e acaba estar no telefone. Pode falar, viu? Estou ouvindo. Aí, menino correndo, a mulher... Ei, segura aqui. Aí, pode falar, irmão. Sabe o que Deus me disse? A semente está caindo no chão. Sim. Porque para a palavra encontrar seu coração e seu entendimento e trazer transformação na sua vida, você precisa ter atenção no que eu estou dizendo. Por mais que você... Vem cá, segura esse menino dela aqui. Vem aqui, minha irmã. Me dê 2 minutos, mas fica aqui olhando para mim. Deus tem uma palavra para você. Precisa receber e guardar. Você precisa chamar a atenção deles, porque se você for semear, jogar algo que ele estiver disperso, ele não estiver dando atenção ao que você está falando, a semente está caindo no chão. Exatamente. Então, como chamar? Eis a questão e a interrogação. Como chamar atenção hoje? E é isso que eu venho perguntando a Deus. Como chamar a atenção das pessoas para poder você semear algo e não ser perdido? E também tem essa questão de a cada tenda, não é que você vai apresentar uma novidade, a novidade vai estar sempre lá, que é Jesus. Isso. Mas você tem que ter sempre uma nova estratégia. Exatamente. Por quê? Porque as pessoas, elas clamam por coisas novas. É algo que a gente vê muito atual, né? As pessoas, elas querem uma novidade. Né? E ali, quando você firma e você fixa ali, que a gente fixou uma estaca ali de adoração a Deus, eu entendo também que o evangelista ele tem que ter essa estratégia, né? E aí, Deus, né? O que o Senhor me respondeu, pelo menos para mim, o sobrenatural chamará a atenção deles. Aí, o Espírito ele sempre vai nos levar para a palavra. E Sim, ele me levou para Atos 2. Quando o Espírito desceu sobre aqueles homens, eles começaram a falar em línguas e naquele idioma de cada um. E eles olharam e disseram o quê? Aquele povo olhou e disse, como pode? Chamou a atenção. Eles pararam e disseram, como é que pode? Tá falando Todos eles, Galileu, está falando em nossos idiomas. Era algo sobrenatural que estava acontecendo. Então, o que eles estavam fazendo chamou a atenção de todos. E olha como Deus trabalha. Depois de uma atenção que foi chamada de todos, Pedro inicia o quê? Um discurso um pouco mais à frente. Eu acho fenomenal o discurso de Pedro. Aonde é um cristocêntrico, né? Meu Deus, Bruno, início, meio e fim. Cristo quem era saiu. Pedro? Pedro era um cara pesado de língua no sentido de um cara era de uma região era de uma região ali que era
pobre, como uma periferia, não tinha talvez não tivesse uma pronúncia muito boa e alguns historiadores dizem que conheceram o Pedro pescador e depois viram o Pedro discursando. Sim. E diziam assim, como pode? A forma que ele... Uns até quer mexer nisso e arrisca dizer que aquelas cartas não foi ele que escreveu. Sim. Pela forma de falar, Sim. tá entendendo? Mas não. Mas era o Pedro O transformado. cara foi transformado. A característica que remete-se a Pedro, até em músicas, etc., se evidencia essa questão do pescador, mas não é no sentido da profissão ou de algo. Sim. Era assim, creio eu. Imagino o Pedro, um cara que falava: a gente vai, nós fomos, e Jesus foi com a gente. De um cara mais brutão, assim, e né? não por isso essa desconfiança da linguagem, mas Deus lapida, né? Não, e assim, a gente sabe que aquele discurso de Pedro foi algo realmente sobrenatural. Sim. 3.000 se converteram no primeiro. Entendendo? E uma coisa, prossiga aí, depois eu... Então, eu creio que o sobrenatural ele vai chamar atenção nos dias de hoje. Literalmente, você tocou na parte estratégia, eu vou puxar um gancho dentro disso. Claro, eu entendi a estratégia que você estava falando. Mas o altar ele nunca pode faltar. Sim. E a gente percebe que muitas pessoas, eles às vezes vão para a rua ou sobem até em altar para pregar, tudo. As estratégias, a grande massa está correndo para as estratégias de como chegar nas pessoas, de como encher a igreja. De os métodos, né? Transformando um altar de imposição, às vezes. Uns chamam altar de imposição, outros chamam imposição de palavras. Quando sai algo, eu fico liberando, faça isso, ou venha para cá. O que é avivamento? Avivamento, o que eu acredito, é algo de dentro para fora. Sim. Se um avivamento for de fora para dentro, quem gerou não foi eu, foi você. Se vocês começarem a promover algo aqui para gerar em mim, de fora para dentro, eu vou sentir, eu vou chorar, eu vou sentir uma presença, eu vou me arrepiar. Mas quem gerou foi vocês. Foi só a emoção. Né? Foi um movimento que o Espírito trabalhou, agiu, você fluiu no dom, você também, cheios de Deus, e eu recebi algo de fora para dentro. Mas quem gerou foi eu? Quem gerou foi vocês. Então as pessoas vêm vivendo um avivamento gerado por outros. Por outros, exatamente. E eles nunca gerando algo próprio. O verdadeiro avivamento, quem gera sou eu. E às vezes a pessoa imagina, sabe o que? Para mim, posso dizer que eu esteja errado, mas para mim o verdadeiro avivamento é o arrependimento. Um coração arrependido, ele alcança muito nível com Deus. A gente vê isso também, até o resultado de cultos. Quando as pessoas dizem assim, o linguajar que dizem assim, eu vou para receber. Exatamente. Porque vai ter sempre alguém para entregar algo para eles. Aí eu quero uma palavra. Mas por que eu não posso ser a palavra? A palavra. Por que eu não posso chegar para dar? Deus, chegar na igreja, fale comigo. Se você quiser falar, se o senhor quiser falar com alguém, me use, mas eu estou indo para o culto, eu quero entregar algo ali. Exatamente. Eu quero gerar algo. Transformadores de ambientes. A gente precisa, na parte da evangelização, nós somos transformadores de ambientes. Olha aquela praça, olha aquele centro. Eu estava dizendo à pastora, acho que na época do DIFLE, ia num bairro, ia no outro. Ok, tranquilo. Tá andando. Deus, mas isso, para não ficar tão cansativo, qual seria uma estratégia para pegar esse povo todo? E eu estava dizendo a ela que eu tive uma visão do centro de Macaíba, era uma visão de cima, e várias formiguinhas dali no centro. E ficava caindo açúcar. E aquelas formiguinhas pegando o açúcar e saindo. E ali eu estava entendendo que ali era o centro da cidade, num dia de feira, o açúcar era a palavra. Meu Deus, que descia, as pessoas pegavam a palavra e levavam para o Alfredo Mesquita, levavam para Alta de Souza, levavam para Canabrava. Todo o município reunido num canto só. Ali você tem 2.000 pessoas num canto só. Sim. E gente de todo canto. Então, de vez de eu estar andando em Macaíba... E as pessoas passam por você, as pessoas passam por nós, né? De vez de eu estar andando o mês todo, eu pego todo mundo num canto só. Então, aquilo ali é só um ponto de partida para muita coisa que pode ser feita. Uma coisa bem interessante, e aí era onde eu estava querendo chegar. Pedro,
junto com os discípulos, eles recebem a ordem de Jesus, né? Lá em Atos 1:14, né? Que eles tinham que ficar num lugar unânimes em oração, Isso. esperando a descida do Espírito Santo, né? Que era uma promessa de Deus. Diz que ele fica em torno de 500 pessoas esperando, mas aí daqui a pouco vai se dispersando porque não Isso. tiveram a perseverança, né? Porque tudo parte do princípio da perseverança. E aí, depois acontece tudo aquilo, o poder de Deus vem, né? Toma a casa, tem o discurso de Pedro, pessoas são salvas. Isso no capítulo 1, capítulo 2 de Atos, mas no capítulo 3. Pedro vai para onde? Para o lugar da oração. Sim. Ele volta para o lugar da oração. Depois de tudo aquilo, ele voltou para o altar. Ele voltou para os pés de Jesus. Ele voltou para o posto de combustível. Ele diz, espera aí, eu tenho que continuar gerando isso. Imagina hoje, nos dias de hoje, um cara pegar um microfone desse, pregar e 3 mil se converter. Será que esse cara volta para o altar depois? Porque ele vai atribuir a ele. Ele vai atribuir a ele, é o perigo do isso está acontecendo por conta de mim. Faz logo um Instagram. Exatamente. Já posta que já procura uma empresa de marketing digital para tomar conta do Instagram dele, porque ele já quer profissionalizar o seu ministério, o seu chamado. Tá entendendo? E aí Pedro depois de... É interessante isso. Pedro, depois de ter tantas almas sendo convertidas, para que Pedro tem orar? Não, eu sou o cara. Não, Pedro disse, não, peraí. Que eu dei. Agora eu tenho que voltar para receber. Para depois voltar para o lugar. E quando Pedro chegar lá no capítulo 3, ele vai para a oração. A Bíblia diz que ele vai para a oração da hora nona. Aí quando ele chega lá, ele encontra um homem. E a gente sabe todo o processo ali daquele coxo que vivia ali. Era um pedinte, isso. Né? E aí isso me chama muita atenção, sabe? Ele volta para aquele lugar que ele sabe que precisa ser abastecido. E aí eu queria fazer uma pergunta. Eu vou perguntar aqui a Berg também. Vou entrevistar a Berg. A gente sempre fala das pessoas que trabalham de forma itinerante, né? Nada contra. Mas a gente sabe que hoje banalizaram muito. Eu vivo de altar em altar, dando e não parando e não sentando para receber. Isso a gente fala, não precisa citar, mas a gente sabe. Quem tem rede social e acompanha pastor, cantor, a gente sabe pregador e a gente sabe quanto tem disso. E eu queria... eu sei que Berg ele é um cara novo na fé, mas ele é um cara extremamente inteligente. Verdade. Gosta muito de ler. As leituras de Berg é Rodrigo Silva. Eita, Jesus. Qual é o livro, Beto? O Ceticismo da Fé. Olha Meu isso. Deus. Tava buscando. Camarada, eu comecei com os livretos de Silas Malafaia, que eram os pequenininhos. Os fininhos. Os fininhos, aqueles que a gente recebia. Mas aí, Bruno, eu queria perguntar isso a você. A importância da igreja local. Eu quero chegar nisso. A importância da igreja local, de você ter uma cobertura, de você ter um pastor, de que você ter um líder, um mentor que diz assim, ei, tu tá certo, aqui tu errou, tu acertou. A maturidade de entender quando um líder chega para a gente e diz assim, errou. E a gente não sai batendo o pé com raiva. Queria que vocês falassem sobre a maturidade de entender e saber, e falar sobre o que é que a igreja local representa, né, nessa construção espiritual de cada um de nós. Tá com a palavra. Para mim, como a pastora falou, eu sou mais recente, né, recém-chegado. E eu tenho uma segunda dificuldade para falar desse, que é que eu não sou de Macaíba. Até o pessoal às vezes pensa, não sei o que. Eu moro em Parnamirim. Mas a questão, eu sou muito observador. E eu vejo que, tipo, não só na questão daqui, a transformação de ambiente que isso gera, né? A igreja ser tão local, mas ela influenciar tanto o seu redor. E isso eu percebi bastante aqui, tanto por isso eu, assim, entendi o tamanho, a seriedade
da, do que nós todos, como Sim. igreja, independente da função, e estamos fazendo aqui. Isso me deixou bem. Quanto a puxões de orelha, que a senhora perguntou, eu acho que eles precisam existir. Afinal, estamos debaixo de uma liderança. E ela já viveu muita coisa, muito mais do que Sim, nós. sim. Se eu for falar por mim, então nem vai. Tipo, muito, muito mais mesmo. E, tipo, esses puxões de orelha que eu vejo, às vezes, o pessoal falando e tal, eu vejo mais como um cuidado. Também. Sim. Tipo, Bruno, você errou nesse ponto. Deixa eu te alertar agora, porque se você persistir, É uma forma também de proteger, de aí ele já proteção, né? puxa você e diz, ó, comigo eu fiz tal coisa, olha o que aconteceu. Entendeu? A pancada é bem mais. Sim. É uma chamada de atenção que você sabe que vem para o bem. Assim, e de certa forma, na hora pode meio que você sentir aquela pancada, mas eu tô tão bem intencionado nessa questão que e você sentir um pouco mesmo aquele baque, mas depois de um tempo você vê, meu Deus, eu errei ali. Eu dei um vacilozinho e é cuidado, né? Cuidado. É basicamente isso, assim, eu não tenho muito o que falar, senão eu Mas vou acabar só. você citou bem, né? Você falou bem sobre. Mas minha percepção acerca do papel da igreja em si aqui, eu vejo que o ambiente muda. E todo mundo que está aqui, uma vez a gente, acho que foi lanchar, por exemplo assim, só citando um pouco mais disso. A gente foi lanchar e estava tocando uma música mais, né, atual, assim, tendência TikToker e tal. Quando a gente chegou, e, tipo, depois de um tempo, foi trocando, aí do Daqui a nada um pouco tava. louvor. Eu disse, Ainda tem vida aí. isso. Aí eu lembrei de uma palavra, eu não me recordo quem liberou aqui, que tipo, o crente muda o ambiente e Muda, não é precisa. moldado por ele. Então, é basicamente isso que a igreja está fazendo aqui. Eu percebo bastante isso. É basicamente isso. E aí, Bruno? Bruno poderá falar bem melhor do que... Não, você falou tudo aí. A questão cuidado, concordo 100%. E a parte também de, vamos lá, igreja local. Quando a gente tá dentro, decide ir para uma igreja, a importância de você ficar debaixo de uma cobertura, porque existe hoje, no meu ponto de vista, existe hoje pastores com dois tipos de visão. Pastores com visão ministerial e pastores com visão de reino. Sim. Os pastores com visão ministerial, ele vai priorizar o ministério dele. Uhum. Se você tiver um chamado para algo e Deus tiver um propósito de levar você ou de inserir você, se eu for um pastor ministerial, eu vou querer você perto de mim porque eu quero usar você no meu ministério, porque quando você está cantando, a casa está cheia, quando você está pregando, a igreja está avivada. Dá uma paradinha nas asas. Tá entendendo? Então, exatamente. Então, eu vou segurando um pouco por causa do meu ministério. O pastor com visão de reino, ele não pensa em duas vezes em perder. Se literalmente Deus fala com ele e ele sabe que aquela pessoa vai produzir naquele ambiente, vai transformar aquele ambiente, vidas, que é o propósito final, vidas serão salvas naquele ambiente, ele perde rápido, porque ele entende que não é dele. Se a gente for para o texto de Jesus e Pedro, tome conta, apacente. Ele fala por 3 vezes, tome de conta, alguma história do sol, já tome de conta das minhas ovelhas. Você já entendeu o apacenta as minhas ovelhas? Se a gente for puxar para os dias mesmo da conversa de hoje, imagine Jesus chegando para pastores e dizer,
tome de conta das minhas ovelhas. Olha os irmãos, tome de conta deles. É a prova de amor que Jesus pedia de Pedro. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Ah, você me ama, né? Então, seu amor vai ser demonstrado no cuidado. Eu né? estava numa reunião, servindo a uma reunião de pastores, há um tempo atrás, servindo a uma reunião de pastores e estava servindo, né? Eles lá reunidos e eu servindo. Do nada, Deus toma ainda estava começando, ele levanta e começa a falar, e Deus começa a falar com todos. Olha o que Deus solta no meio desses pastores. Larguem as flechas do Senhor. Meu Deus. Larguem as flechas do Senhor, elas não são suas. Deus estava falando com alguém ali. Ali eu entendi que tinha flechas que o Senhor estava querendo lançar e existia pessoas segurando as flechas, guardando as flechas, em vez de estar lançando as flechas. Então, a importância de um líder na vida da gente é algo muito forte, entendeu? O líder, ele tem o poder de lhe impulsionar, de lançar, ou ele tem o poder de lhe esconder, ou ele tem o poder de lhe esfriar. Sim. Porque às vezes, por você estar com tantas coisas na cabeça, no coração, e Deus querendo, irmão, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Isso aí é outra coisa, é outro contexto. Quanta gente sabe que líderes sim seguram pessoas, pérolas do Senhor, e eles guardando e segurando por causa de ministério. Castram, né? Castram os ministérios. E eu vejo no nosso pastor que é Ginaldo que se Deus falar, ele só manda arrumar as malas. Ele tem tanto a visão local, como Morada da Fé, como Massaranduba. Ele tem tanto a visão continental, como se trata de outro continente. Então, hoje nós temos um líder. Eu oro e dou graças a Deus por Deus ter me colocado debaixo dessa liderança. Uma liderança que tem uma visão maior do que a minha. Porque uma vez eu conversando com uma pessoa e eu estava entendendo o que ele estava me falando. Ele chegou e disse, você sabe o que é você ser liderado por alguém e você enxergar mais do que ele? Eu disse, cara, não. Ele fez, é ruim. Porque o que você pensa em fazer, aquela pessoa ainda não entendeu. E por não entender, às vezes acaba dizendo um não. Eu conversei com uma pessoa esses dias, justamente sobre isso. Né? Existe o pastor que segura e o que libera. Isso. É o que se preocupa com o seu ministério e o outro que se preocupa com o reino. Exatamente. Né? E hoje eu tenho observado, e eu digo isso debaixo do sangue de Jesus, nós temos um pastor que ele tem uma visão. E sabe qual é o que mais me admira no pastor Reginaldo? E eu sempre lembro muito de Caleb e Josué. Sim. São enviados para espiar a terra, vai com eles mais uns camaradas lá. Aí os camaradas, rapaz, a terra tem gigante. E desestimula quem está escutando. Rapaz, a terra é difícil. Rapaz. Mas a expressão de Josué e Caleb foi: a terra é boa. É quando a gente não consegue enxergar, é quando a gente não consegue ter a dimensão de que mesmo no mesmo ambiente, a gente debaixo da mesma missão não temos a mesma visão. Não temos a mesma visão. Os espias foram junto com eles dois, mas só eles dois tiveram a visão daquilo que Deus estava mostrando para eles desde lá do início. Todas as características que Deus falava sobre a terra prometida, eles tinham trazido. Olha, a terra é difícil, mas ela é boa. E eu vejo isso no pastor Reginaldo. Não é glória ao pastor, não. A gente está falando, citando isso porque a gente... Não honra quem tem. É uma expressão importante isso aqui, porque hoje eu vejo muitos pastores que frustraram. Isso. Muitos ministérios. Muitas pessoas que poderiam alavancar. E eu digo, a nossa igreja aqui ela é uma plataforma. Um dia eu disse isso.
Eu vejo como aviões chegando, não avião no sentido, é como se fôssemos aviões, e aqueles aviões cargueiros de porta-avião, né, que fica no meio que fica no meio do oceano, fica recebendo e que chega e que vai, pronto. Isso. Eu vejo a Canaã como esse lugar. Como esse lugar de... Acho que foi o Mahatma, não foi? eu vejo, sim, isso. foi Mahatma falou sobre isso. Vocês. E eu vejo muito sobre isso. Eu acredito que está chegando um tempo. Eu tenho... Deus tem me feito saber de uma movimentação que está acontecendo, sabe? Muito forte. Sim. A gente está vendo algo aqui dentro, assim, que a gente não precisa de apóstolos ou de profetas. Não que a gente não os ame receber. Mas eu vejo que hoje Deus está nos levando a um nível de que a gente só precisa da presença. Isso. A presença, a submissão. Submissão não no sentido pejorativo, irmãos. Submissão está debaixo de uma mesma missão, de uma mesma visão. E essa casa tem missão e tem visão. O que concordo. Tanto que tanto o Berg, eu também, quando a gente tem uma vida transformada e a gente tem um crescimento espiritual, a gente deve à igreja local. Sim. É a igreja local que nos alimenta de palavra, de louvor, de discipulado, e voltando o ponto, a importância de estar debaixo de um líder, que a visão daquele líder seja maior do que a sua. Entendeu? Então, sim, no meu ponto de vista, isso é importante. E questão do altar, quando a gente tem, a gente sempre bate nessa tecla, você fala muito isso nos cultos também, a questão do tempo com Deus, investir tempo com Deus, investir tempo com Deus. É a preocupação dos pastores, Acontece, tá, gente? É a preocupação dos pastores, dos irmãos, dos diáconos, eles terem algo a entregar. Qual é a chave da evangelização? Se eu não construo nada com Deus, não é a questão timidez legal, mas às vezes a pessoa é ousado, mas não vai. Sim. Às vezes a pessoa é tímido e vai, mas assim, qual é a chave? Quando você constrói algo em Deus, você tem algo a entregar. Exatamente. Você tem algo a derramar. E quando você tem algo e você constrói, você está construindo, porque é tempo, a gente está em fevereiro, vai vir março, vai vir junho, vai vir julho, e isso é uma construção. Quem está construindo está se enchendo, quem está se enchendo quer derramar, quer soltar. Me veio uma caixa d'água, quando ela enche, chega um momento que ela sangra. O que é sangrar? Qual é a etapa de um crente sangrar na vida de outro? De sangrar vida, não sangrar morte. Qual é a etapa de você estar construindo? Por que você não derrama, às vezes, algo na vida de outro? É porque você não está se enchendo. Você só derrama quando você está cheio. Eu converso com a minha esposa já faz um tempo para o pessoal também, tipo, se a gente for pensar em parar para estudar a palavra, se encher, né, da palavra, somente no dia em que o pastor disser, ei, tu vai dar a palavra de oferta. Tu vai pregar tal dia. Meu irmão, você vai, tipo, estudar só naqueles dias? Não, você tem que estar sempre ali, se alimentando, guardando, produzindo algo, anotando, porque vão ter pessoas que vão chegar para você e você vai oferecer um abraço, como foi com o Bruno. Sim. Vai oferecer uma palavra, diz, essa situação aí que você está passando, Jonas passou aqui, Paulo passou aqui, Pedro passou ali. Tal. Exatamente. Dá o exemplo sempre com a palavra, porque se eu for falar para você, Bruno, de mim, Bruno, porque o que você está passando já aconteceu comigo, e eu. Talvez talvez sirva para a pessoa de algum modo, mas não com o exemplo liberta. De Cristo, que é o maior exemplo que a gente pode dar para alguém. A palavra de Deus. Então, estudar para... A gente tá na questão altar. Não sei se vocês concordam comigo. O que é que está acontecendo hoje nas igrejas e às vezes os pregadores vêm e eles trazem uma mensagem, e uma mensagem não é que a mensagem é dura, às vezes a forma de passar é dura. Aí bate, é interessante, eu estava conversando com o Ryan isso, bate na igreja, bate. Quando você vai
a palavra do semeador, a parábola do semeador, está tratando de solo. E diz que solo somos nós. Então, solo, quando você bate, ele se fecha. Joga uma semente para ver se entra. Não entra. Então, quando você está no altar e você está levando uma mensagem e você está batendo um pouco na igreja, os corações lá embaixo estão começando a se fechar. Começa a se fechar pelo estilo que você está levando, eles se fecham e você vai pregar a palavra mais linda do mundo e ela não vai entrar porque o coração está fechado. E é interessante isso. Quando você vai para um solo que você faz assim nele, a terra vai se abrir todinha, você joga a semente, o solo agarra. Então, ultimamente, às vezes as pessoas se perdem nisso, sobem no altar, levam algo muito duro. Quem tá querendo ali a mensagem, ele vai receber, alguns. Mas quem tem um nível um pouco menor, a questão imaturidade, ele se trava logo, ele se fecha logo. E não importa mais o que eu estou pregando, o coração daquele cara tá fechado. Já fechou. Tá entendendo? Já fechou. Mudando o assunto, eu quero compartilhar algo com vocês que eu me lembrei aqui, eu entendi que Deus queria tratar esse assunto aqui. Uma das coisas que eu aprendi, minha esposa me abençoou com isso, ela me deu, né, comprou e me deu um curso de Luciano Subirá, Os Dons do Espírito. E ali ele trata muito isso. Ele diz, cara, você está conversando num canto e Deus lhe lembra de algo, é o Espírito lhe entregando aquilo para ser tratado. Então eu estava conversando com vocês e do nada me veio um sonho que Rayane teve e me contou. Então eu entendi que Deus quer trazer isso à mesa. E isso serve para as pessoas como um aviso, como experiência para uma vida de oração. Teve um tempo na minha vida que eu nunca gostei de ler. Eu só comecei a gostar de ler quando eu vim para a igreja. E hoje eu gosto de ler. Mas só que nesse tempo eu estava lendo muito, lendo Bíblia, lendo livro, e eu estava orando pouco. E a minha vida de oração ela foi diminuindo, e começou aquelas oraçãozinhas michuruca. E eu tive um sonho que eu começava a procurar pessoas e eu não achava essas pessoas. Isso há um tempo atrás. E eu não achava essas pessoas. E comecei a procurar e não achava, e ligava e não achava. E eu entendi que ali foi o arrebatamento. Porque eu não estava achando aquelas pessoas. Na hora que eu não achei e a ficha caiu, que era o arrebatamento, começou a gerar uma revolta em mim. E na hora que começou a gerar uma revolta, eu fui para uma rua deserta e comecei a gritar nessa rua. Senhor, quantas vezes eu preguei na igreja no teu nome? Quantas vezes eu fui para a rua fazer algo para ti? E na hora que eu começo a praticar aquilo, me veio os versículos das pessoas correndo e questionando, que profetizaram, que pregaram, que expulsaram o demônio. E Jesus disse que nunca conheceu aquelas pessoas. E eu me vi vivendo aquilo no sonho. E eu disse, meu Deus. Aí eu disse, rapaz, eu preciso, minha vida de oração precisa despertar. Mas mesmo assim eu não despertei. Eu continuei orando pouco e orando fraco, enfim, uma vida de oração fria. E Deus incomodou Rayane em sonho, tu acredita? Rayane chegou no outro dia, isso passou 2 semanas, 3 semanas, Deus percebeu que eu não mudei, aí ele já desistiu de Bruno, aí já foi na esposa. E ela disse, eu tive um sonho com você, um sonho estranho, a gente estava na praia, na beira da praia, andando de mão dada. Era de manhã. E do nada, houve um trovão, uma luz grande resplandeceu e veio um redemoinho embaixo da gente. E esse redemoinho começou a nos levantar. E a minha areia, ela disse, era uma areia fina e branca. E essa areia ia me levantando. E eu olhava para o lado, eu não via você. Mas eu olhava para baixo, eu via você lá embaixo. Uma areia grossa e molhada, mas esse redemoinho não te levantava. E eu fui subindo. Quando eu subi, que eu passei das nuvens, eu vi uma cruz. E quando eu olhava lá para baixo, aquela areia preta e pesada não te levantava. E eu subi só. Ela disse isso.
Meu Deus. Aí eu disse, aí desse jeito o caba vai orar, viu? Aí ela passou um tempo brincando comigo, quando ela ia dormir, ela quer segurar na sua mão, caso você é arrebatado, eu lhe levo. Aí, cara, eu corri. Eu corri primeiramente pedindo perdão a Deus e depois agradecendo pelas revelações. Deus não quer deixar ninguém. É nada. Deus não quer deixar ninguém, nem a igreja e nem os que não aceitaram. Uhum. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Eu entendi que Deus não quer deixar um para trás. Então, voltei, graças a Deus. Na época, fui no medo mesmo. E eu vi a importância de ter uma vida de oração e o quanto Deus preza por essa vida de oração. Porque Deus me cobrou em sonho e me mostrando mais o resultado. Eu adotei essa vida de oração. Sou crente, como diz a história, sou crente desde criança. Mas, assim, uma vida de disciplina espiritual eu vim adquirir aqui, nessa casa. Essa casa, ela me apresentou a disciplina espiritual. E às vezes vocês me veem aí compartilhando os textos. Eu gosto muito de escrever. E geralmente depois que eu leio a palavra, eu me prostro. E não estou falando isso aqui porque eu sou melhor do que você, não. Porque o mesmo lugar que eu frequento, você pode frequentar também. Verdade. O mesmo lugar que eu vou, você também pode ir. O mesmo monte que Moisés subiu, os outros também podiam subir, mas por medo mandava Moisés. Então, assim, um conselho que eu dou para vocês: disciplina espiritual. Eu não vou para lá quando eu quero. Eu vou para lá porque eu preciso. Isso. Uhum. Eu comparo com a academia. Meu amigo, a hora que eu escolho para ir para a academia é a pior hora do dia. Mas eu digo, não, eu vou porque é o horário que eu tenho para ir. Uhum. E não abra mão, irmão, da sua vida de oração e de leitura da palavra. É importante. A gente cresce, não é no sentido do conhecer. Porque eu quero saber mais. Não é sobre isso. Não é sobre performance. Nada a ver, irmãos. Mas é algo que tem que ter alimentado assim, no seu espírito. Porque é isso que vai nos sustentar nesses últimos dias. É o que vai nos sustentar. É secreto, sabe? É palavra, é intimidade com Deus. Não é só esperar Berg ter uma palavra para mim ou Bruno ter uma palavra para mim. E eu sei, falar aqui um pouquinho de Rayane. Rayane é muito na dela, né? Rayane, você é a próxima entrevistada. Feito o convite. E fica o convite aí, Rayane. Mas essa semana dessa, a Rayane me chamou assim lá no Instagram e liberou algo que você já tinha liberado sobre minha vida. Sobre a questão se eu já tinha pensado em escrever um livro. Sim. E eu disse para ela que depois que Deus levou mãe, eu tinha dado uma parada assim, mas eu tinha algumas coisas escritas, já dividindo assim em capítulos, não tinha uma supervisão, tal. Aí ela disse, Adela, tipo, dando aquela força que sabia que Deus queria trabalhar nessa questão daquilo que eu escrevia. E às vezes você vê aquela pessoa discreta, aí você pensa que Deus não fala com ela, aí Deus pega e usa o improvável para despertar a gente, como ela foi usada por Deus para despertar aí o cara que não estava orando como deveria. Uhum. E ela me sacudiu ali naquela hora e eu comecei e voltei de novo a fazer o que eu estava fazendo. Na época, né, ela vinha num propósito com Deus, orando, acordando um certo horário para orar, jejuando algumas vezes na semana, nessa época que eu estava frio na oração. E o Espírito Santo me confrontou. Ele disse, vai deixar mesmo ela tomar o sacerdote do lado, do ambiente? E eu lembro que, eu até disse no altar, ela acordava às 5. Eu me lembro. E ela ia orar. Foi um propósito que ela fez com Deus de algo, e ela acordava às 5 e ia orar. Ia para um quarto próximo ao nosso. E o Espírito Santo me incomodou, dizendo, você que é o sacerdote do lar, você tem que levantar às 4, para quando ela chegar às 5, o ambiente está formado, porque é o sacerdote que forma o ambiente. O sacerdote acende a chama e a mulher mantém, né? Esse teu propósito é com quantos dias mesmo? Mas
não tem para onde correr, não. Se a gente não. O que vem acontecendo hoje nas igrejas, a gente tá até falar aqui com você, que vem para os cultos, tenha tempo com Deus, porque a gente não pode sempre vir sentar numa cadeira e se alimentar de algo de uma pessoa que já está produzindo. Sim. Porque assim, senão você vai ficar num costume e sempre vai ser melhor opção sentar numa cadeira e receber, sentar numa cadeira e receber. Construa algo em Deus. Existe espaço, existe níveis em Deus que quando a gente vai se descobrindo, se rompendo, se arrependendo, quando a gente vai entrando em coisas, você vai descobrindo outras. Eu, pelo menos comigo, é assim, Deus não me entrega tudo de uma vez, não. São etapas e o que é que, quando Paulo, me veio aqui agora, quando Paulo caiu do cavalo e ficou cego, quando ele foi para aquela casa e Deus pediu para aquele outro ir, ele disse como? Vai à rua nona, não, Rua direita, né? Assim. vai naquela casa que lá tem um homem que está orando. Ananias. Isso. E a Bíblia diz que Paulo também passou dias sem comer. Então Paulo ele estava jejuando e orando para poder entender o que estava acontecendo com a vida dele. Então quando ele estava jejuando e orando para poder entender o que estava acontecendo, ele estava sacrificando algo para entrar num nível de entendimento. Você está entendendo? Sim. Tem coisas espirituais que Deus só entrega com sacrifício. Exatamente. Renúncia. Ele estava orando e jejuando para poder vir sobre ele o entendimento do que estava vendo. E às vezes a gente quer algo, é assim, pronto, aqui. Ou pegar algo pronto. É o fast food, né? Exatamente. Então, gente, vá para ambientes espirituais, porque tem coisas que Deus entrega com renúncias espirituais. Então, tem muita coisa na sua vida, Berg, que Deus ele vai te entregar. Ele vai te entregar de uma maneira de você, como você estiver buscando, de uma forma diferente. Não sei se eu estou sabendo te explicar. E não é uma palavra de isso aqui é para você, é para ela, é para mim, é para quem está nos vendo e ouvindo. Tem situações que quando nós se entregamos mais, quando nós dizemos mais não para a gente, quando nós vamos orar sem querer orar, mas aquela velha oração da gente entrar num quarto, soltar um som e ficar calado, aí a gente começa a chorar, a gente começa a entender o porquê que as coisas não aconteceram, o porquê das coisas aconteceram. Aí a gente começa a entender isso, meu Deus, tu tá em tudo. Em tudo. Deus está em tudo. Sem dúvida. E quando a gente começa a fazer voto, quando a gente começa a ter uma busca e uma renúncia, aí a gente começa a entrar em ambientes. É onde entra o chamar atenção no sobrenatural. É você chegar para uma pessoa no meio de um supermercado, é você olhar e dizer, cara, há quanto tempo esses teus dedos são dobrados? Desde nascença. Tu crê que Jesus pode te curar aqui? O cara disse, né? Mas não é pela fé dele. Algumas situações sim, mas outras situações não. E é literalmente colocar uma mão sobre aquela enfermidade, liberar uma palavra, e aquele Poderoso. cara ver que a mão dele foi curada. Você pode ter certeza que você vai ter a atenção dele para você pregar agora. Então tem muitas pessoas que não querem parar o seu tempo. Então Deus vai fazer o sobrenatural acontecer para eles poderem parar e dizer, caramba, o que é que acontece mais? Revelação. Eu e a gente estava no Sam's Club. Sim. Sam's Club tinha um menino sentado, não minto, estava no caixa. O cara estava no caixa e a gente esperando a nossa vez. E quando eu olhei para ele, o Espírito Santo começou a trazer discernimento da vida do cara. E eu disse, meu Deus, esse Deus está falando comigo. Aí esse cara já foi da igreja, esse cara já foi do louvor da igreja. Existe um espírito de homossexualidade na vida dele. E era um homem, viu, sentado, normal, ele não estava de... E aí eu disse, meu Deus. E aí ela disse, não, eu vou falar. E se não fosse, mas Deus não erra, não. E ele estava de homem, ele não estava aparentemente. E quando a gente chegou no caixa, ele passou as compras, quando terminou, eu falei a ele. Mas, cara, Deus tem algo contigo.
há quanto tempo tu saiu da igreja? Ele já olhou para mim, você me conhece de lá? Você aí falou o nome da congregação. Deus. Você é de... Eu disse, não sou de Macaíba. E essa tua igreja é onde? Ele fez, é ali na Videira, Capim Macio. Mas eu não tô mais lá. Eu disse, mas por quê? Você era do louvor, cara, como é que tu largou isso? Ah, você já me viu cantando. Aí eu disse, eu posso falar algo no seu ouvido? Ele disse, pode. Aí eu fui no ouvido dele, eu disse, e Deus está me revelando que existe um espírito de homossexualidade sobre a sua vida que faz você sentir atração por homem. Aí eu, faz sentido? Aí ele, eu disse, eu posso orar por você? Então, ali a gente orou por ele. Mas se você vê a forma que ele estava olhando para mim, não para mim, mas pelo que o Espírito revelou da vida dele, isso é o sobrenatural. Então, você pode ter certeza que se eu não tivesse no caixa e dissesse assim, você tem 15 minutos para me pregar para você, ele ia dar. Ele ia dar porque ele ia estar ansioso, expectativa, do que Deus tinha mais para entregar. Então, é isso. Não pode ter 60 anos, pode ter 16 anos, não é a idade. A gente falava muito, essa geração, a gente conversou muito sobre isso. Essa geração é essa geração. 2023 é a geração. É. Tanto faz Rebeca ou Pastor Augusto, é a geração. A geração é para quem está disponível. É tanto que é profético isso. Joel falou. Exatamente. Os velhos, os novos, os velhos voltariam a sonhar, os jovens teriam visões. Né? Isso é profético e é geracional. Exatamente. Não é uma coisa destinada a uma geração. Então, eu creio nisso, venho me movimentando nisso, pedindo a Deus sempre graça. Quando às vezes eu pregar, a mensagem, a palavra, ela tem o poder de transformar o ambiente e transformar as pessoas. Então, só que eu peço a Deus, Senhor, me dê graça para pregar, me dê misericórdia, me ajude, me dê ousadia, porque eu sei que o poder que vai transformar o ambiente da igreja é o que a gente vai pregar, é só a palavra. Então, o que a gente precisa é só isso. É ousadia, é graça. Então, é mais ou menos isso que eu acredito, aprendendo sempre, buscando conhecer um pouco mais pessoas. Deus me cobrou algo quando Ariadne falou, olha, pessoal, eu converso com pessoas em todo o Brasil e isso é importante. E Deus me cobrou quando ela falou. Porque eu conversava com vários líderes de evangelização de igrejas diferentes, de cantos diferentes, para poder entender o que Deus estava fazendo, e sempre era interessante, porque eram estados diferentes, mas o sentido era o mesmo que Deus trabalhava. E quando eu cheguei em casa naquele dia, eu fui para cima dos caras. Eu disse, aí, como é que você tá? Quanto tempo eu não falo com você e tal? Falei com um, falei com o outro. Falei com o Rodrigo do Mevan, falei com aquele que eu te falei, o pastor Tiago Diniz. Falei com o Flávio, que é da Igreja do Bom Samaritano. Sempre pessoas ligadas à evangelização. E que é para poder entender que está funcionando. E é isso, né? Venho caminhando nessa caminhada, aprendendo e buscando, mas sabendo que Jesus está fazendo uma bagunça boa aí fora. Eu creio que vai chegar um tempo das pessoas já está, né? Como fala, o avivamento vai vir, o avivamento já veio, o avivamento é hoje. Tem pessoas aceitando Jesus em supermercado, tem pessoas aceitando Jesus na igreja. Agora, sexta-feira, 10h06, tem gente pregando Jesus numa praça, tem gente pregando Jesus numa igreja, está tendo conferência, está tendo muito movimentar no Brasil e nas nações, pregando o nome de Jesus. O avivamento é hoje, nós somos o avivamento. Então, eu creio que esse movimentar, esse mover dos dias atuais, tá ficando uma bagunça boa. Jesus está pegando gente no sacolão, como a gente conversando com uma pessoa lá, Deus começou a usar Rayane para ela. Jesus está pegando gente na praça. Você não viu naquele apelo? Sim, sim. E, meu Deus, em 2 minutos a menina chegou chorando. Sou da Assembleia de Deus e estou afastada há 7 meses. Aí a pastora já subiu, já começou a ministrar para ela, porque entendeu que aquilo era Deus que estava promovendo para ela mesmo. Então, a pastora Janaína orou pela mulher que estava com dor de cabeça, ela foi curada. Então, o pastor Reginaldo, uma vez a gente estava dentro de uma casa de um pai de santo. Deus fez algo extraordinário lá com aquele cara.
E é isso. O sobrenatural que Deus está promovendo está sendo. E Tá também sendo o Senhor falou combustível. para os próprios discípulos, né, que os sinais iam Acompanharão. acompanhar os que creem. Então, assim, é algo que nos está disponível. Isso. Os E sinais. a igreja precisa acessar isso. Precisa. Uma coisa bem interessante, a gente se preocupa muito no que carrega, mas a gente só vai carregar algo se a gente acessar esses lugares. Legal o que a gente carrega, mas a gente só vai carregar, irmãos, é quando a gente acessar esses lugares que o pastor Bruno está falando aqui. A busca, a oração, a leitura da palavra, sabe? Deus não está preocupado com frases soltas em cima do altar ou frases de efeito. Deus quer um coração rendido, uma palavra que sustente. Isso. Uma palavra que produza, assim. Sabe, irmãos? Não é o poder de Deus, avivamento, não é quando você vem chorando para o altar, é quando você realmente se arrepende. Não é quando você cai no poder, é quando você se levanta e tem sua mudança de vida. Isso é o avivamento, né? Que a gente busca. O pastor esse dia estava falando justamente sobre isso. As pessoas, elas vêm no altar, mas elas não vêm com propósito, porque se elas viessem com propósito, elas, no lugar de vir para receber algo, elas já estariam abençoando outros. E a gente vê, às vezes, ciclos se repetindo, porque não é, gente, é amor, é cuidado, é quando você sabe que você pode, Deus mostra ao líder, ou ao pastor, quem está ministrando a palavra, que você pode ir a lugares, acessar lugares, mudar de vida, sabe? Deixar de sabotar o propósito. Tem gente abortando o propósito de Deus na vida. Sabe? Tem gente matando o propósito de Deus. Está sendo gerado algo, mas está sendo morto. Mas hoje o Senhor está dizendo que você não tente mais abortar o propósito dele na sua vida. Chega de fugir. Ontem, na Morada da Fé, o pastor Fernando soltou algo na palavra de oferta, que o Senhor estava entregando, aquele versículo fala que o Senhor estava entregando bênçãos espirituais. E na hora que ele liberou aquilo, aí ele soltou também, disse, e você vai receber essas bênçãos espirituais, mediante a sua semente, a sua oferta. E Deus começou a falar comigo ali. Que pessoas vêm ofertando, vêm semeando, vêm entregando algo e está esperando um retorno natural. Exato. Está esperando um fruto daquela semente, mas um retorno natural enquanto Deus está entregando bênçãos espirituais. E essas bênçãos, essas bênçãos estão sendo rejeitadas. Por quê? Porque quando eu espero algo no natural, eu me fecho para o espiritual. É porque eu quero aquilo que eu entreguei. Se eu entregar algo natural, automaticamente a minha mente e o meu coração já está voltado num retorno material, um retorno natural. Então, se o meu coração e minha mente estão num retorno natural, eu estou fechado para o espiritual e Deus lá em cima, estou com bênçãos espirituais para liberar para você. Aí quando vem no nosso coração, o cara entregou algo, mas vai voltar, que eu vou trocar isso aqui vai aumentar, isso aqui eu vou comprar. E Deus acaba rejeitando aquelas bênçãos. É muito mais que Deus quer. Gente, nós já estamos no final do nosso primeiro Canaan Cash, episódio para o final. 01, né? 001. 001. A produção Estamos aqui. Trabalhando com centenas. Super concentrada essa produção aqui. É isso. Duas coisinhas. Quando eu tô mexendo no celular aqui, eu não tô deixando de lado é porque eu tô me comunicando com toda a equipe que tá em volta, som, imagem. Meu Deus, a equipe ali. Toda aquela coisa. Pastor Bruno, em abril tá chegando. Vai ter seminário de evangelismo e missões. Já pode adiantar algo pra gente? Ficou para o segundo semestre. O segundo? Isso. A gente conversei com o pastor e a gente colocou para o segundo semestre. Amém. Mas vai ser um tempo precioso para a igreja, um tempo de ensinamento, e a gente vai tentar trazer no sábado e o domingo. Sim. Sábado, ensinamento em cima dessa pauta mesmo, e no domingo já temos o culto e ele vai fazer o resumo de todo o seminário numa pregação. Amém. Estamos orando a Deus para Deus abrir algumas portas e
nosso pastor está tomando a frente disso aí. Amém. É bênção, né? É bênção. Rapaz, a Demais. Canaã nesse dia tá numa Tem uma frase de... movimentação Tem um grande. livro, né? Que dentro desse livro tem uma frase de Hernandes Dias Lopes que diz: uma igreja que não evangeliza, ela será evangelizada. É. Por alguém, mas ela E vai ser qual é o evangelizada. propósito da igreja? A gente foi constituído. O Deus nos fez para adorá-lo. Beleza, irmãos, mas ele nos fez para adorá-lo, mas ele também nos entregou uma missão. Com certeza. E se eu não dou conta dessa missão, eu vou ser cobrado. Assim é fácil aceitar Jesus, sentar e esperar ele voltar, né? E esse ano já está ali Agora- já direcionado. Ano de missões. Missões tem tem pressa. pressa, né? Esse ano tá... tá cheio, viu? O calendário da igreja vai ser só bênção, viu? E aí Deus impulsionou o pastor Reginaldo que missões têm pressa. Isso. Nós estamos numa veia dessa movimentação realmente evangelística, missionária. E quem sabe aí a gente vai fazer treinamento fora. Às vezes você não precisa ir para uma escola, mas se Deus levantar aí uma turma para fazer treinamento, ou vamos para as favelas, vamos para as vielas, vamos para os becos, vamos para a feira, vamos evangelizar, vamos abraçar as pessoas. Irmãos, às vezes tu não pode falar nada e tu nem sabe falar, mas se tu te disponibilizar, dar um abraço em alguém, esse abraço vai curar. Vamos para a feira, irmão. Todo primeiro sábado do mês, a equipe de evangelismo está com o projeto Tenda da Oração, lá na Praça do M, centro de Macaíba. Tem gente a todo gosto para você escolher não, lá. ele diz assim, ninguém me chamou. Irmão, pelo amor de Deus, não precisa. Você já foi convocado lá em Marcos. Isso. Marcos. Então você tem que ir, meu irmão, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. É isso. E às vezes até de forma sutil na Bíblia. Acho que a parábola acho que é uma das mais famosas, principalmente aqui no Brasil, por causa da música, né? A do filho pródigo. Sim. Ali em Lucas 15, 22, o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel e as sandálias nos pés. Ou seja, aconteceu tudo aquilo, todo mundo já conhece a história. Você tem roupa nova, você vai deixar suas vestes antigas, nova aliança. Tá rolando uma festa para você aqui. A gente vai comemorar a tua volta, o pai tá te esperando. Mas as sandálias, eu ficava me perguntando, né? Aí você se transporta para aquela época. O que eram as sandálias? Algo para você se locomover confortavelmente. Ou seja, quando você ia para distâncias, caminhadas longas, você as calçava porque era confortável ir com elas. Você não vai comprar um tênis bom para sua filha. Tá aqui, filha. É para você ficar em casa. Pelo contrário, as sandálias eram um recado do pai dizer, hoje é tua festa, tu voltou, tô feliz, mas amanhã é você que vai sair e levar minha palavra e trazer o outro. E é Efésios 6. Lê Efésios 6 que fala sobre as armaduras, né? Isso. É capacete, é escudo, é sandália. Sandália. Tá entendendo? E também, não sei onde é que está escrito, Isaías, que quão formosos são os pés, né? Os nossos pés são formosos, os pés que dão sustentabilidade. Isso. Então, assim, irmãos, não tem mais tempo a perder. É falar de Jesus, é a tempo, é fora de tempo. Não me espere um evento, não me espere o evangelismo da igreja, escola, missão na escola, missão no trabalho, missão no bairro. Falar de Jesus. As 7 esferas, né, que chamam. Falar de Jesus. Aquela visão do Dunamis é bem interessante. Eles tocam nas 7 esferas. Sim. E antigamente existia aquelas teologia que para você viver o melhor de Deus, você tem que largar tudo e partir. Sim, é. E eles pensam diferente e agem diferente. Eles querem advogados, homens de Deus. Eles querem médicos, homens de Deus. Engenheiros, políticos, eles querem tocar em todas as esferas. Então, antigamente, quantas pessoas literalmente largaram tudo e foi... Então, por que eu não posso ser um contador e um homem de Deus? Porque as pessoas não podem ser um policial militar e um homem de Deus. Então, se a gente começar a abrir essa mente,
para poder realmente tocar nessas esferas onde a política vamos começar a tomar de volta. É As onde artes, né? exatamente. Esporte. Foi-se o tempo de entregar essas coisas para os outros, É né? tomar de Para o volta inimigo. de quem Tal não é. coisa. Não, isso daí é do inimigo. Não mexe com isso, não. Não, não, isso aí não, É não do mexe com isso, não. diabo. Isso aí é do. É do- Já foi-se esse tempo. Sim. Graças a Deus. Pessoal, a gente tá chegando no final do nosso Canaan Cash. Canancast. Canaan Cash. Mas eu quero aqui lançar uma proposta aqui. De repente você quer semear aqui no reino. Você quer semear nesse trabalho ainda muito embrionário. Mas a gente vai ver frutos nascendo aqui, em nome de Jesus. Esse tempo de mesa aqui, é bom que é gravado a mesa, né? Uhum. A gente aprende, a gente se alimenta, a gente é edificado. E de repente você quer aqui, eu quero ajudar. Procura Pastor Josué, procura Berg, para que a gente. Eu quero dar uma força aí para vocês. De repente você quer contribuir com algo, então nos procura, tá certo? E de repente você quer anunciar talvez até sua marca, alguma coisa aqui, a gente vai fazer isso também, tá certo? Vamos, é importante, isso faz parte da movimentação daquilo que a gente está trazendo. E aí você vai nos ajudando e a gente vai aqui divulgando, você vai trazendo a sua proposta, a gente vai aqui. Vamos aumentar, em nome de Jesus, o número de inscritos do nosso canal, a Decanã Macaíba. E você vai compartilhar esse podcast, o Canancast, com as pessoas da sua família, as pessoas da sua casa, os seus amigos. E se você for edificado, você vai deixar um comentário. O que mais? É aquela questão, tipo, o like. A produção me lembrou. O like, seu comentário, compartilha, importantíssimo. E é aquela questão, não é só, vamos entrar na onda do podcast. Não é sobre isso só. É mais uma oportunidade da gente se reunir. Tipo, isso aqui sempre que pode, acontece. A gente chega, senta, conversa, Bíblia, é um testemunho, Isso. Agora a gente está tendo a oportunidade de registrar isso e deixar lá guardadinho para você ter acesso. Sim. Sempre que você precisar. Ou então, olha essa palavra que o pastor Bruno falou, olha esse testemunho, olha essa conversa, que legal. É mais uma oportunidade de estarmos disseminando né? a palavra de Deus. É sempre esse foco, não confundam. É sempre esse o foco, repito. Esse é o propósito. E já quero dizer para você que amanhã nós temos só que vai ser ao vivaço. Ao vivo. A gente só vai revelar o entrevistado aos 45 do segundo tempo. Mas para isso, a gente pede que você colabore, faça esse vídeo chegar ao maior número de pessoas possíveis. E agradecer a Deus por essa oportunidade, né, Berg? Mais uma vez. Né? Agradecer a Deus. Muito Berg já obrigado, é amigo. experimentado aí nos podcasts Berg da vida. Estava só analisando a gente. Eu tenho 3 podcasts só. Mas aí o cara dá um show no Além da Luta. E aqui a gente tá Além da luta. além do culto. Abraço, Júnior Dedinho, pela oportunidade. Não, o engraçado é que, não sei o que, quem vai? Tu. E, tipo, tá fluindo, graças a Deus. Mais uma prova aqui. Um cara que seria super interessante vocês depois convidar, já vou deixar até aqui para amarrar ele, é o pastor Rosivaldo. Sim. Ele já fez missões na Amazônia, já subiu o rio naquelas... Ali tem história. Tem história pra Sim, contar. por falar nisso aí, aí você vai deixar, depois você vai lançar uma caixinha de pergunta no Instagram. Quem você quer que venha aqui ser entrevistado? Gente, Exatamente. por favor, não viajem para trazer gente lá de muito longe, não. Mas, de repente, é o próprio pastor, Exato. o líder dos jovens, Raquel, ou Rebeca, Olívia, ou Elô ser entrevistada aqui. Olha quem aí. sabe? Verdade. Né? Vai ter assunto demais, né? Com certeza. Momento de mesa aqui com elas. Então, de repente, você quer a própria Ariadne, que é uma pastora de criança, faz um trabalho muito excelente aqui na nossa igreja. Então, é isso. Eu acredito que nós começamos bem, pela graça de Deus, né? Amém. Começamos bem. Sim. Então, com assim, certeza. as considerações finais, as minhas, mas eu quero ouvir as considerações finais de Bruno aí, pra gente tá encerrando aí. Foi muito bom, né? Começou com o pé direito. Amém. Toda
estrutura que está se iniciando. Eu creio que pessoas irão ajudar. E vimos que você tem bastante história ainda para contar, então vai ter uma próxima, com certeza. É interessante, episódio 2 aí. é interessante o deixar, né, o comentário para poder convidar outras pessoas. Sim. Uhum. O pessoal que está aí por trás das câmeras, todo mundo aí empolgado. E que bom, estou feliz. Por isso aqui, né, a nossa igreja é um celeiro de pessoas para sentar aqui. Está dizendo o pastor que a Canaã está vivendo um momento muito bom. Como eu não estava lá atrás, não sei se esse é o melhor momento. Mas a gente também daqui, falando daqui, fica meio... Mas é porque a casa é boa. A casa é boa. Mas isso não significa que a casa é boa. Não tem defeito. Não, mas todo mundo aqui tem defeito. Imperfeito. Uhum. Todo mundo aqui. Tá mas igual. a gente é uma família. Nós somos uma Igual família. a Paula, aquele que me ganhou. Aí eu disse... Sim. Aí eu, no início, aí depois eu disse, mas não vou para aquela igreja mais não. Aí eu botei 2 defeitos, ele foi, crente, para onde você for, o defeito vai, que é você, meu querido. Não tem como escapar. Mas show, parabéns vocês pelo projeto. Amém. E eu creio Amém. que vai passar muito homem e mulheres de Deus aqui. Eu creio. Amém. E pessoas também que não são ligadas à igreja, porque é interessante isso. Sim. Sim. Isso é interessante para a gente poder ouvir também um pouco. E é uma forma de trazer, né? Eu acho interessante. Com E certeza. parabéns. É só crescimento. Amém. Amém. Agradecemos a Deus. Né? Mais uma vez agradecer a Deus. Pastora, quer encerrar? Não, eu quero mandar um abraço aí pro meu marido, pastor Josué. Aproveitando o ensejo, hello. Irmãos, aqui é tudo muito... Uma coisa que o pastor sempre fala. Aí quando ele nos chamou para esse desafio, foi que ele disse para mim e para Josué e para mim, né? Josué, faça discípulo. O que a gente sabe não pode morrer em nós. Isso mesmo. Faça discípulo. Uhum. Então a gente tá com a galerinha aí, meninos novos, na casa dos seus 16, 15 anos, 14 anos. Mas que bom, Bruno, poder estar, Dispostos. sabe, com esse povo assim que tem um coração, menino rebelde. Meu irmão, coração ensinável. Sabe, eu agradeço a Deus pela vida dos que estão envolvidos, que estão aqui. Josué, vem aqui, vamos só dar um cabo. Vem aqui para você aprender a mexer. Como é que faz isso aqui, uma emenda aqui. E eles ali com o olho olhando. E eu com o olho olhando é ótimo. Mas eu estou muito feliz por poder estar com essa turminha nova aí. E aprendendo também com eles. Então, obrigada aí a turma. Super à vontade aqui nos estúdios improvisados. O Canaã e já estão dando show, né? Dando show. A Lívia, o Gustavo, estão com tudo. Estamos aí vendo que eles estão desenvolvendo bem. Agradecer o William aí que cuidou dos meus cabelos aqui hoje, que estava desesperada para poder pelo menos me apresentar melhor. Deus te abençoe, William. E é isso, gente. Deus abençoe vocês. Próximo episódio amanhã, domingo, viu? Não esqueça. Nós estaremos aqui ao vivaço. E aí a gente só vai definir mesmo o nosso entrevistado, mas com certeza. Divulgar. Vai ser bênção. Vai ser. Vai ser bênção. É isso, pessoal. Então agradecer é isso. mais uma vez. Fica com Deus. Valeu, Berg. Bruno, obrigado. Deus abençoe. Show, Obrigado. Foi show. Paz. E até o próximo Canaã Cast. Canaã Cast.